Muito bem. Dando oficialmente bom dia, a gente já estava aqui num bate-papo anterior. Quem está ao vivo, pega esse bate-papo, né? Um bate-papo gostoso antes. E quem não está ao vivo, não pega. Já está. Pronto. E nós começaremos mais uma leitura. Hoje é segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Mais um livro. Nós estamos lendo um livro por semana. Tem base uma coisa dessa? 52 livros no ano. Uma turbinada, cara. Não dá para você ficar igual depois dessa história. Nós já lemos 4 livros. 4 livros já lemos. Tem gente que não lê um livro no ano. Nós temos 4 livros já. Vem começando o ano. Vai ser difícil eu lembrar de todos, hein? Depois de um tempo, mas a gente vai lembrando. Primeiro foi o quê? Como identificar o seu eu investidor. Depois lemos Empresas Feitas para Vencer. Depois lemos... qual que foi o terceiro? Eu já estou esquecendo. Empresas Feitas para Vencer. Não, não lembrava o último. Não, o último é o eu investidor. Mas tem um antes. Entre eu, o investidor, e o outro, tem um outro. Já vão lembrar aí. Investidor inteligente é o último. Né? Mas tem um terceiro aí no meio do caminho. E agora vamos ler Código do Milhão é o último, é isso? Investidor inteligente é o terceiro, isso aí. E lemos o Código do Milhão, que foi o último. Cara, 4 livros. Agora leremos aqui. Ih, cara, tô com um problema aqui. Vamos ver um negócio. Espera aí, vamos resolver isso aqui. Que eu não abri o arquivo. Vou ter que passar ele para o Telegram. Como é que eu vou fazer? Espera aí. Vai subir minha imagem, mas vocês estão me escutando aqui, né? Só para eu passar o arquivo para o Telegram. Porque meu WhatsApp não está abrindo. Mas está tudo certo. Gente, tem gente que não tem noção, né, cara? Aí é um grupo fechado para livro dinâmico e fica fazendo propaganda. Aí eu dou umas pancadas no povo lá no grupo, aí todo mundo acha que eu sou mal. Eu sou malzinho na história. Não tem noção, né, cara? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Mandar o arquivo para o... Calma aí que já volta a imagem. Vocês estão me escutando, né? Estão me escutando aí? Alô? Sim. Terra chamando? Tá. Espera aí que só estou abrindo o arquivo aqui. Porque não fiz isso antecipadamente. Pronto, já está aqui. Baixando o download. Vamos abrir também o arquivo no YouTube. Negocie como se sua vida dependesse disso. É o nome do livro. Você ser um negociador. Qual que é a importância disso? É isso que nós vamos ver na nossa existência. A importância de nós sermos um negociador e um bom negociador. Não é só um negociador. Então, quem está chegando a primeira vez aqui, nós vamos abrir o PDF, vamos acompanhar a leitura pelo PDF e o audiobook acelerado. Eu vou começar com 1,5 e vou acelerar isso, tá? Para 1,75 para 2, porque eu já testei e dá para a gente escutar no 2. Pronto. Vou voltar aqui agora, já está tudo
Belezura. Então, se você não tiver com a leitura ainda acostumada, isso é uma questão de treino, tá? Sempre trago isso, é uma questão de treino. Você precisa insistir. É como treino. Primeiro dia vai ser mais desconfortável, segundo dia vai ser talvez um pouquinho menos, terceiro, daqui a pouco vocês estão acostumados. E aí a gente redime o tempo. O audiobook tem 9 horas. Nós vamos ler ele o quê? Em 4 horas e meia. São 50 minutos por dia, pronto, matou o livro, tá? E vai acompanhando com o PDF, né? Você pode acompanhar direto, você abrir o PDF no seu computador aí, etc. Ou aqui, porque eu vou projetar aqui, tá? Vou compartilhar com vocês. Belezura? Então, vou abrir aqui o nosso querido PDF. E aí eu vou fazendo comentários no meio. Se você tiver pergunta, traga a sua pergunta. Pode ser no chat, sua pergunta, pode ser levantando a mãozinha. Se você puder abrir sua câmera, vai ser muito legal, viu? Bem-vinda, Thaís, querida. Bem-vinda. Que bom ter você aqui, viu? Parabéns. Bora lá. E dá para você escutar no ônibus, como a Heloísa está fazendo. Né? Dá para você escutar fazendo outras coisas, de repente. O ideal é você estar escutando e lendo, porque você vai focar a sua visão. Mas se não der, nós faz o que dá. Né? Pronto. O melhor é feito do que o perfeito. Melhor feito do que o perfeito. Não é o prefeito, hein? É o perfeito. Piadinha sem graça, né? Mas tudo bem. O ridículo é extraordinário, entendeu? Não tem nada melhor do que você rir das suas próprias bobagens. Faz piadinha sem graça, ri de você mesmo, e assim a gente vai levando. Estou abrindo aqui os arquivos. Vamos nessa. PDF aberto. Bonitão. Isso. Semana passada eu fiz um negócio que eu não fiz agora, que foi restartar meu computador. Vamos ver se ele não dá problema. Problema. Paciência um pouquinho, queridos. Todo início requer uma certa paciência. Pronto. Enquanto isso, eu tomo um café. Esse cara é um ex-agente do FBI. Deu. Vamos ver se tá querendo dar uma. Bom dia, Gina. Ih, agora vai dar nó na minha cabeça mesmo. Gina, Guisa, Guilda. Nossa, o negócio tá. O G hoje está imperando aqui na história. Ana Rosa, agora estou vendo vocês. Andréia, querida. Ei, olha os rostinhos aparecendo aí. Que lindo. É lindo, como diz Caetano. É lindo. Vamos ver aqui. Vai, filho. Aí já deu. Pronto. E que você não trave mais, hein? Segura aí. Vamos para frente. Pronto. Vamos abrir o audiobook agora. Tirar essa musiquinha de fundo. Fechar você, filho. Quem está animado aí para essa leitura? Fala para mim. Thaís já levantou a mãozinha aí, já vi a Thaís levantando a mãozinha. Andréia também. Todo mundo feliz. Boa. Gina também. Todo mundo felizaço. Eu não achei, normalmente eu busco
um audiobook lido por alguém, não por robô, tá? Eu sempre dou prioridade a isso, mas esse livro não tem, tá? Não tem. Tem poucas leituras, eu achei só 2 ou 3, todas por computador. E essa aqui foi a melhor que eu achei, tá? Então, c'est la vie. Se alguém descobrir alguma leitura em audiobook lida por seres humanos, você me fala. Tem uma que tem só 7 partes do primeiro capítulo, mas não continua. Tem som vazando aí. Peço que vocês fiquem atentas a isso, por favor. Como se sua vida dependesse disso. Vamos nessa? Pronto. Ok. Vamos nessa, gente. Tudo preparado. Turbinas ligadas. Vamos nessa. PDF bonitão aí. Tudo alinhado. Vamos dar uma esticada nele aqui para ficar mais legal. Só ajustando aqui, queridos. Pronto. Vamos nessa. Uhul! Tô animadaço com esse livro. Chegado ao auge da minha carreira. Em qualquer momento. O livro. Negocie como se sua vida dependesse disso. Chris Voss. Capítulo 1. As novas regras. Eu estava intimidado. Havia passado mais de 2 décadas no FBI, incluindo 15 anos, negociando a libertação de reféns em Nova York, nas Filipinas e no Oriente Médio, e tinha chegado ao auge da minha carreira. Em qualquer momento, há 10.000 agentes do FBI apostos, mas só um é o principal negociador de sequestros internacionais. Esse era eu. Mas eu nunca tinha vivido uma situação tão tensa e tão pessoal envolvendo um refém. Estamos com seu Voss. Ou você nos dá $1 milhão, ou ele morre. Pausa. Piscar os olhos. Concentrar-se em fazer o ritmo cardíaco voltar ao normal. Claro, eu já estivera em conflitos desse tipo. Milhares deles. Dinheiro em troca de vidas. Mas não assim. Não com meu filho em risco. Não por $1 milhão. E não contra pessoas com diplomas importantes. É uma vida inteira de experiência em negociação. As pessoas do outro lado da mesa, meus interlocutores, eram professores de negociação da Escola de Direito de Harvard. Eu tinha ido a Harvard para fazer um breve curso de negociação executiva. Talvez pudesse aprender algo com a abordagem do mundo dos negócios. Era para ser uma experiência tranquila, um pequeno degrau na carreira de um agente do FBI em busca de ampliar seus horizontes. Mas quando Robert Noken, diretor do projeto de pesquisas de negociação de Harvard, soube que eu estava no campus, convidou-me para um café em seu escritório. Só para bater um papo, disse ele. Eu me senti honrado. E assustado. Noken era um cara brilhante que eu acompanhava havia anos. Ele não era apenas professor de direito em Harvard, como também um dos expoentes no campo de resolução de conflitos e autor do livro Negociando com o Diabo. Para ser honesto, parecia injusto que Noken quisesse que eu, um ex-policial de Kansas City, discutisse negociação com ele. Mas então a situação ficou pior. Logo que nos sentamos, a porta se abriu e outra pessoa entrou. Era Gabriela Bloom, também professora de Harvard, especialista em negociações internacionais. Conflito armado é contra-terrorismo, que tinha passado 8 anos como negociadora do Conselho de Segurança Nacional Israelense e das Forças de Defesa de Israel, FDI. Em dado momento, a secretária de Noken entrou e pôs um gravador sobre a mesa. Noken e Bloom sorriram para mim. Haviam me pregado uma peça. Estamos com seu Voss. Ou você nos dá $1 milhão, ou ele morre, disse Noken, sorrindo. Eu sou o sequestrador. O que você vai fazer? Tive um momento de pânico, mas isso era esperado. Não muda nunca. Mesmo depois de 2 décadas negociando vidas humanas, você ainda sente medo. Ainda que se trate de uma simples encenação. Procurei me acalmar. Claro, eu era um policial de rua convertido em agente do FBI jogando com verdadeiros pesos pesados. E não era nenhum gênio. Mas estava naquela sala por um motivo.
Com o tempo, eu adquiri habilidades, táticas e toda uma abordagem para a interação humana que não apenas me ajudavam a salvar vidas, mas, como reconheço agora ao olhar para trás, também haviam começado a transformar minha vida. Meus anos de negociação haviam influenciado tudo, desde o modo como eu lidava com o atendimento ao cliente de uma empresa até a maneira como crio meus Yos. Vamos lá. Me deu dinheiro ou eu corto a garganta de seu Yo. Agora, disse Monoken, impaciente. Eu o encarei longamente. Em seguida, sorri. Como eu deveria fazer isso? Monoken fez uma pausa. Sua expressão tinha um misto de piedade e diversão, como um cachorro quando o gato que ele está perseguindo se vira e parte para o ataque. Era como se estivéssemos jogando jogos diferentes, com regras diferentes. Monoken se recompôs e me olhou com as sobrancelhas arqueadas, como que para me lembrar de que ainda estávamos jogando. Então tudo bem se eu matar seu Yo, senhor, vós. Sinto muito, Robert, mas como posso saber se ele ainda está vivo? Disse eu, usando um pedido de desculpas e o primeiro nome do meu interlocutor, semeando mais cordialidade no diálogo com o intuito de complicar sua artimanha para me intimidar. Eu de fato sinto muito, mas como posso dar a você qualquer quantia agora, ainda mais $1 milhão, se eu sequer sei que meu Leo está vivo. Foi um espetáculo e tanto. Queridos, deixa eu voltar aqui. Estão me escutando, né? Se você não estiver escutando o som, esqueci de avisar isso. Você tem que colocar na tela onde está o PDF. Se você está no celular, você tem que rodar a sua tela para a direita ou para a esquerda, tá? Até aparecer o PDF. Se você tiver onde tem os vídeos abertos, você não vai escutar, tá? Vai ficar sem som. Só vai aparecer o som se tiver o PDF na tela, tá? Beleza? Ok? E essa pausa que ele está dando, que parece que é uma coisa cortada, é do áudio mesmo, tá? Não é da aceleração. Ele é do áudio mesmo, como foi gravado. Quando ele fala filho, não aparece, né? Sequestraram o filho dele, tá? Sequestraram o filho dele. É isso que ele tá. Mas ele tá colocando como é um exercício que estão fazendo com ele, tá? E ele é um negociador já de mais de 2 décadas e está com agentes do Harvard e do FBI falando sobre o sequestro do filho dele, como é que ele vai lidar com isso, tá bom? Bora lá, vamos continuar. Só quis fazer essa pausa para dar uma equacionada nisso. Vamos nessa. Ver um homem brilhante como Noten confuso por causa daquela suposta resposta ingênua, acho que foi assim que ele a encarou. No entanto, minha jogada não tinha nada de tola. Eu estava empregando o que tinha se tornado uma das mais poderosas ferramentas de negociação do FBI, a pergunta aberta. Hoje, após alguns anos desenvolvendo táticas como essa para o setor privado em minha empresa de consultoria, chamamos a estratégia que usei naquele dia de perguntas calibradas, indagações que o outro lado é capaz de responder, mas para as quais não há respostas. Chás. Ganha-se tempo com isso. As perguntas dão ao seu interlocutor a ilusão de controle. Ele tem as respostas e o poder. Afinal de contas, tudo isso ocorre sem dar ao outro lado a menor pista de como ele está sendo manipulado. Monoken, previsivelmente, começou a se atrapalhar, porque a estrutura da conversa tinha mudado. Eu responderá à ameaça dele de assassinar meu filho com questões de logística em torno da obtenção do dinheiro. De como ele resolveria meus problemas. A cada ameaça e cada exigência que ele fazia, eu perguntava como deveria lhe pagar e como saberia que meu filho estava vivo. Depois de 3 minutos infrutíferos para ele, Gabriela Bloom interveio. Não permita que ele faça isso com você, disse a Monoken. Bem, tente você, disse ele, jogando a toalha. Gabriela entrou no jogo. Ela era mais devido aos anos no Oriente Médio, mas ainda estava usando o ângulo da intimidação, e tudo que conseguiu foi que eu fizesse as mesmas perguntas. Monoken voltou à sessão, mas também não chegou a lugar algum. Seu rosto começou a ficar vermelho de frustração. Percebi que a irritação estava bloqueando seu raciocínio. Então falei, tirando daquele sufoco. Tudo bem, tudo bem. Basta por hoje. Ele concordou. Meu filho viveria para ver mais um dia. Muito bem, disse ele. Talvez o FBI tenha algo a nos ensinar. Eu era mais do que apenas me manter diante de 2 distintas autoridades de Harvard. Levar a melhor e saíra por cima. Mas teria sido apenas um feliz acaso. Ao longo de mais de 3 décadas, Harvard se consagrara como o epicentro mundial da teoria e da prática de negociação. Tudo o que eu sabia sobre as técnicas que usávamos no FBI era que elas funcionavam. Nos 20 anos que passei ali, criamos um sistema que resolveu com êxito quase todos os sequestros em que aplicamos. Mas não tínhamos grandes teorias. Nossas técnicas eram fruto de um aprendizado experimental. Foram desenvolvidas por agentes em campo, negociando em meio crises e compartilhando histórias sobre o que deu certo e o que falhou. Era um processo interativo, e não intelectual, enquanto aprimorávamos as ferramentas que usávamos dia após dia. E era urgente.
Nossas ferramentas tinham que funcionar, porque senão alguém morria. Mas por que funcionavam? Essa foi a pergunta que me atraiu a Harvard, aquele escritório com Nokia e Gabriela Bloom. Faltava-me com ansa fora de meu mundo limitado. Mais que tudo, eu precisava articular meu conhecimento e aprender a combiná-lo com o deles. E estava claro que tinham algum. Assim eu talvez pudesse entender, sistematizar e expandir o que sabia. Sim, nossas técnicas funcionavam com mercenários, traficantes de drogas, terroristas e assassinos brutais. Mas, eu me perguntava, e com seres humanos normais? Como eu logo descobriria nos corredores de Harvard, nossas técnicas faziam muito sentido do ponto de vista intelectual e funcionavam em qualquer situação. Constatou-se que nossa abordagem para negociações era capaz de estimular interações humanas produtivas em todos os ambientes e em todas as relações pessoais. Este livro é sobre como essa abordagem funciona. Olha que interessante isso que ele colocou aqui, né? Eu vou pontuando algumas coisas que me chamam a atenção. Prática, mestre de obra e engenheiro. Eu sempre trago essa questão, né? O mestre de obra sabe muito mais do que o engenheiro, mas uma grande obra se faz sem um engenheiro? Não. Você precisa de cálculos de engenheiro, etc. Mas se o engenheiro não tiver um bom mestre de obra, ou seja, com experiência em campo, ele não vai fazer uma obra. Ele não faz uma obra sozinho, com pessoas inexperientes que não estão ali, ou com um bando de engenheiro dentro da obra. Você precisa de um mestre de obra que experimente aquilo que foi colocado. E é isso que ele traz aqui. Isso é muito interessante, né? Que as técnicas dele eram de campo, mas que ele precisava trazer isso para uma metodologia. Muito legal isso daqui. Bora lá. O burro mais esperto da sala. Para obter respostas às minhas perguntas, um ano depois, em 2006, consegui ingressar no curso de inverno de negociação da Escola de Direito de Harvard. Os melhores e mais inteligentes disputam uma vaga nessa turma, e ela estava repleta de estudantes de Harvard cursando Direito e Administração, e de alunos de outras universidades importantes, de Boston, como o Instituto de Tecnologia de Massachusetts e a TUS. Só gente brilhante, que tinha passado nas provas olímpicas para negociação. Éramos 144, sendo eu o único de fora. No primeiro dia do curso, nos amontoamos em um teatro para uma apresentação e em seguida nos dividimos em 4 grupos, cada um deles liderado por um instrutor de negociação. Depois de um bate-papo com nossa instrutora, ela se chamava Sheila e é uma boa amiga até hoje, fomos separados em pares e instruídos a simular uma negociação. Simples. Um de nós estava vendendo um produto, o outro era o comprador e ambos tínhamos limites claros sobre o preço que podíamos aceitar. Meu interlocutor era um ruivo indiferente chamado Andy, um pseudônimo, um daqueles caras que exibem sua superioridade intelectual como vestem sua calça caque, com relaxada com ansa. Ele e eu entramos em uma sala de aula vazia com vista para uma daquelas praças de estilo inglês no campus de Harvard e cada um usou as ferramentas que tinha. Andy lançava uma oferta e dava uma explicação racionalmente incontestável sobre por que ela era boa para mim, uma armadilha de lógica inescapável, e eu respondia com alguma variação de como eu deveria fazer isso. Após algumas rodadas, chegamos a um número. Não. Quando saímos, eu estava feliz. Achei que me saíra muito bem para um cara burro como eu. De volta à sala de aula, Sheila perguntou o preço que cada dupla tinha conseguido e escreveu os resultados na lousa. Por foi a minha vez. Chris, como foi com Andy? Quis saber ela. Por quanto vocês fecharam? Jamais esquecerei a expressão de Sheila quando eu lhe disse quanto Andy concordar em pagar. Primeiro seu rosto ficou vermelho, como se não conseguisse respirar, e então ela soltou um breve arquejo sufocado, como o grito de um filhote de passarinho. Por Sheila começou a rir. Andy se contorceu. Você arrancou literalmente cada centavo que ele tinha, disse ela, e Andy tinha recebido instruções de reservar um quarto do valor para um futuro trabalho. Andy afundou na cadeira. No dia seguinte o mesmo aconteceu com outro parceiro. Quer dizer, eu simplesmente destruí o orçamento do cara. Não fazia sentido. Sorte aleatória era uma coisa, mas havia um padrão ali. Com meu conhecimento da velha escola, testado na prática diária, eu estava derrotando caras que conheciam cada truque avançado que se podia encontrar nos livros. Na verdade, as técnicas avançadas que meus colegas estavam usando é que pareciam datadas e antigas. Eu me senti como se Roger Federer tivesse usado uma máquina do tempo para voltar aos anos 1920 e competisse em um torneio de tênis com cavalheiros distintos que vestiam ternos brancos, usavam raquetes de madeira e treinavam apenas de vez em quando. Ali estava eu, incorporando Federer com minha raquete de liga de titânio, um personal trainer exclusivo e saques e voleios de nidos por inteligência artificial. Os caras com quem eu estava competindo eram igualmente espertos, na verdade, e estávamos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras. Mas eu tinha habilidades que eles não tinham. Você está ficando famoso por seu estilo, Chris, disse Sheila depois que anunciei meus resultados do segundo dia. Eu sorri como o gato de Alice. Vencer era divertido. Chris, por que você não dá uma aula sobre a sua abordagem? Sugeriu Sheila. Parece que tudo que você faz com esses estudantes da Escola de Direito de Harvard é dizer não e encará-los, e aí eles desabam. É realmente tão simples assim?
Entendi o que ela queria dizer. Embora eu não estivesse de fato dizendo não, as perguntas que fazia repetidamente soavam como uma negativa. Pareciam insinuar que o outro lado estava sendo desonesto e injusto. Isso bastava para fazê-los vacilar e negociar internamente. Responder às minhas perguntas calibradas exigia força emocional e insights psicológicos táticos que não existiam na caixa de ferramenta de que eles dispunham. Dei de ombros. Só estou fazendo perguntas, disse. É uma abordagem passivo-agressiva. Apenas formulo as mesmas 3 ou 4 perguntas abertas várias vezes. Eles, cansados de responder, me entregam tudo o que quero. Andy saltou da cadeira como se tivesse sido picado por uma abelha. Droga! Exclamou. Foi isso que aconteceu. Eu não tinha a menor ideia. Quando terminei o curso de inverno em Harvard, eu havia me tornado amigo de alguns de meus colegas estudantes. Até de Andy. Se meu período em Harvard me mostrou alguma coisa, foi que nós, no FBI, tínhamos muito a ensinar ao mundo sobre negociação. Em minha breve permanência percebi que, sem uma compreensão profunda da psicologia humana, sem a aceitação de que todos nós somos animais loucos, irracionais, impulsivos e guiados pelas emoções, toda a inteligência bruta e toda a lógica matemática do mundo terão pouca utilidade na interação tensa e inconstante entre duas pessoas que estão negociando. Sim, talvez sejamos o único animal que regateia. Um macaco não troca uma porção de suas bananas pelas nozes de outro. Porém, independentemente de enfeitarmos nossas negociações com teorias matemáticas, seremos sempre animais, agindo e reagindo sob o impulso de nossas necessidades e percepções, de nossos temores e desejos mais profundos, quase sempre invisíveis e rudimentares. Porém, não foi isso que o pessoal de Harvard aprendeu. Todas as suas teorias e técnicas tinham a ver com poder intelectual, lógica, acrônimos consagrados, como BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, e ZOPA, Zone of Possible Agreement, noções racionais de valor e um conceito moral do que era justo e do que não era. E no topo desse falso edifício de racionalidade havia, é claro, o processo. Eles tinham um roteiro, uma sequência predeterminada de ações, propostas e contrapropostas que seguiam uma ordem específica para produzir determinado resultado. Era como se estivessem lidando com um robô. Se executassem os itens A, B, C e D em uma certa ordem estabelecida, chegariam a X. Mas no mundo real a negociação é demasiado imprevisível e complexa. Talvez você faça A, depois D e, na sequência, talvez Q. Se eu conseguir dominar os mais brilhantes estudantes do país com apenas uma das muitas técnicas de negociação que desenvolvi e usei contra terroristas e sequestradores, por que não poderia aplicá-las aos negócios? Qual era a diferença entre assaltantes de bancos que faziam reféns seus que jogavam duro para baixar o preço de uma aquisição de $1 bilhão? A. Não, sequestradores são apenas homens de negócios tentando obter o melhor preço. Isso é muito interessante. Negociando só para obter o melhor preço. E ele trouxe algo que foi surreal, né? Que é a insistência de perguntas, né? A pessoa ficar insistindo em perguntas, né? Isso faz com que vá colocando pressão na pessoa, né? Esses são 2 pontos importantes aqui que ele traz. Estou gostando disso. Estou gostando disso. Bora lá. Alguém quer falar alguma coisa aí? Abriu o microfone? Impressão minha. Deixa eu ver. Não. Tá bom. Vamos continuar. Bora! Negociação à moeda antiga. O sequestro e a negociação de reféns existem desde que se começou a registrar o tempo. O Antigo Testamento é recheado de histórias de israelitas e seus inimigos, transformando cidadãos em reféns como espólio de guerra. Os romanos, por sua vez, costumavam obrigar os príncipes de estados vassalos a enviar seus filhos a Roma para serem educados lá, a fim de assegurar a lealdade dos pais. Até o governo Nixon. Porém, a negociação de reféns como processo limitava-se a enviar tropas e tentar libertar os prisioneiros a tiros. Na polícia, nossa abordagem consistia, sobretudo, em dialogar até descobrir uma maneira de resgatá-los usando uma arma. Força bruta. Então uma série de desastres com reféns nos forçou a mudar. Em 1971, 39 reféns foram mortos quando a polícia tentou resolver abalar rebeliões na prisão de Ática, no norte do estado de Nova York. Depois, nos Jogos Olímpicos de 1972 em Munique, 11 atletas e treinadores israelenses foram mortos por seus captores palestinos após uma tentativa fracassada de resgate por parte da polícia alemã. Mas o maior gatilho para a mudança institucional nas polícias americanas ocorreu em uma pista de pouso do aeroporto de Jacksonville, Flórida, em 4 de outubro de 1971. Na época, os Estados Unidos enfrentavam uma epidemia de sequestros aéreos. Houve-se um período de 3 dias em 1970. Foi nessa atmosfera carregada que um homem desequilibrado chamado George G. e J.R. sequestrou um avião fretado que saíra de Nashville, Tennessee, com destino às Bahamas. Quando tudo terminou, G. e havia assassinado 2 reféns, sua ex-mulher, que estava a bordo, e o piloto, e ainda se matara. Mas dessa vez a culpa não recaiu sobre o sequestrador, e sim diretamente sobre o FBI. Os 2 reféns tinham
conseguido convencer G e a libertá-los em Jacksonville, onde o avião havia parado para reabastecer. Mas os agentes se descontrolaram e atiraram na turbina. Isso impeliu G e para a opção drástica. Na verdade, a atribuição da culpa ao FBI foi tão forte que, quando a esposa do piloto e a filha de G impetraram uma ação judicial por homicídio culposo alegando negligência do órgão de inteligência, os tribunais aceitaram. No histórico veredito do caso Doves versus Estados Unidos, em 1975, a Corte de Apelações dos Estados Unidos estabeleceu que havia uma alternativa mais adequada para proteger o bem-estar dos reféns. Declarou que o FBI transformara o que havia sido um jogo de esperar bem-sucedido, durante o qual 2 pessoas deixaram o avião em segurança, em uma competição de tiros que deixou 3 pessoas mortas. A Corte concluiu que deve haver uma tentativa razoável de negociação antes de uma intervenção tática. O caso Dove de sequestro se tornou o epítome de tudo que não se deve fazer em uma situação de crise. Inspirou o desenvolvimento de teorias, treinamentos e técnicas atualmente empregadas em negociação de reféns. Logo depois da tragédia de G, a polícia da cidade de Nova York, NYPD, na sigla em inglês, tornou-se a primeira força policial dos Estados Unidos a reunir uma equipe de especialistas para elaborar um processo que lhes permitisse lidar com negociações de crises. O FBI e outros órgãos acompanharam esse movimento. Começava uma nova era de negociação. Coração versus mente. No início dos anos 1980, Cambridge, Massachusetts, era o centro do mundo das negociações, à medida que estudiosos de diferentes disciplinas começavam a interagir e explorar novos conceitos relacionados ao tema. O grande salto veio em 1979, quando foi fundado o projeto de negociação de Harvard. O objetivo era melhorar a teoria, o ensino e a prática de negociação de tal modo que as pessoas pudessem lidar de maneira igualmente ciente com tratados de paz e fusões de empresas. 2 anos depois, Roger Fisher e William Ury, cofundadores do projeto, publicaram Como Chegar ao Sim, uma obra inovadora sobre negociação que mudou totalmente a maneira como os profissionais pensavam sobre o assunto. A abordagem de Fisher e Ury consistia basicamente em sistematizar a resolução do problema para que as partes pudessem fechar um acordo benéfico para todos, ou chegar ao sim do título do livro. A ideia central era que o cérebro emocional, essa fera animalesca, não com irracional, podia ser dominado por meio de uma mentalidade de resolução de problemas mais racional e consistente. O sistema, sedutor e fácil de seguir, tinha 4 princípios básicos. Primeiro, separar a pessoa, a emoção, do problema. Segundo, não se deixar envolver pela posição do outro lado, o que eles estão pedindo, mas sim focar nos interesses deles, porque estão pedindo isso, para que se possa descobrir o que realmente querem. Terceiro, trabalhar de modo cooperativo para produzir opções em que os 2 lados tenham a ganhar. Quarto, estabelecer padrões mutuamente acordados para avaliar as possíveis soluções. Isso era uma síntese brilhante, racional e profunda do que havia de mais avançado em teoria dos jogos e pensamento legal na época. Durante anos após o livro sair, todo mundo, incluindo o FBI e a NYPD, adotou uma abordagem de resolução de problemas baseada em barganhas. Parecia tão moderno e inteligente. Em outro ponto dos Estados Unidos, 2 professores da Universidade de Chicago estavam examinando tudo, de economia à negociação, de um ângulo bem diferente. Eram o economista Amos Tversky e o psicólogo Daniel Kahneman. Juntos, os 2 lançaram uma nova área de conhecimento, a economia comportamental, e Kahneman ganhou um prêmio Nobel por isso, mostrando que o homem é um animal bastante racional. Sentir, descobriram, é uma forma de pensar. Quando escolas de administração, como a de Harvard, começaram a ensinar negociação, nos anos 1980, o processo era apresentado como uma análise econômica objetiva. Foi um período em que os maiores economistas acadêmicos do mundo declararam que todos nós éramos atores racionais. Essa postura se repetiu nas aulas de negociação, supondo que o outro lado estava agindo de maneira racional e egoísta ao tentar ampliar sua posição. A meta era descobrir como responder, em diversos cenários, para potencializar o próprio valor. Essa mentalidade frustrava Kahneman, que, com anos de estudos no campo da psicologia, afirmou que é evidente que as pessoas não são nem completamente racionais, nem completamente egoístas e que seus gostos não são nada estáveis. Ao longo de décadas de pesquisas com Tversky, Kahneman provou que todos os seres humanos sofrem de viés cognitivo, ou seja, processos cerebrais inconscientes e irracionais, que literalmente distorcem o modo como vemos o mundo. Kahneman e Tversky descobriram mais de 150 deles. Existe o efeito enquadramento, que demonstra que as pessoas respondem de maneira diferente à mesma escolha dependendo de como ela é apresentada, atribuem mais valor à diferença de 90% para 100%, probabilidade alta de certeza, do que a de 45% para 55%, embora nos 2 casos haja 10 pontos percentuais de diferença entre cada dupla de números. A teoria da perspectiva explica por que corremos riscos injustificados diante de perdas incertas. E o mais famoso dos vieses cognitivos é a aversão à perda, que mostra estatisticamente como as pessoas são mais propensas a agir para evitar uma perda do que para alcançar um ganho igual. Tempos depois, Kahneman codificou suas pesquisas no best-seller lançado em 2011 Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. 3 O homem, escreveu ele, tem 2 sistemas de pensamento. O sistema 1, nossa mente animal, é rápido, instintivo e emocional. O sistema 2 é lento, deliberativo e lógico. E o sistema 1 tem muito mais influência. Na verdade, ele guia e direciona nossos pensamentos racionais. As crenças, os sentimentos e as impressões rudimentares do sistema 1 são as principais fontes das crenças explícitas e das escolhas deliberadas do sistema 2. São a nascente que alimenta o rio. Reagimos emocionalmente, sistema 1, a uma sugestão ou pergunta. Então essa reação do sistema 1 informa e, a rigor, cria a resposta do sistema 2. Agora pense nisto. Dentro desse modelo, se você sabe como afetar o pensamento com o sistema 1 de seu interlocutor, seus sentimentos inarticulados, pelo modo como formula e apresenta suas perguntas afirmações, então é capaz de guiar a racionalidade do sistema 2 dele. Portanto, caras respostas que dará. Foi isso que aconteceu com Anden em Harvard. Ao perguntar como eu deveria fazer isso, induzir sua mente emocional no sistema 1 a aceitar que sua oferta não era boa o bastante. Seu sistema 2 então racionalizou a situação de modo que fizesse sentido me apresentar uma oferta melhor. Se você acredita em Kahneman, conduzir negociações com base em conceitos do sistema 2 sem as ferramentas para captar, entender é manipular o suporte emocional do sistema 1 é como tentar fazer uma omelete sem saber como quebrar os ovos. Tudo enrolado. Bom dia, bom dia. Então é o seguinte,
Bom dia aos que estão chegando aí. Queridos, isso aqui é demais, cara. É muito bom, porque ele está falando sobre fazer perguntas, né? E colocar a pessoa diante de questionamento sobre aquilo mesmo que ele está exigindo, né? Ao invés de você ficar tentando diretamente, né, dizer que a xícara não é amarela, né? É perguntar que cor é essa xícara, né? Para a pessoa olhar e entrar em contato com aquilo, né? Está falando sobre a arte de negociar, né? É isso que ele está dizendo, né? Entender o que está por trás, exatamente. Entender o que está por trás, mas trazer e repetir essa pergunta, né? Repetir essa pergunta, deixar com que a pessoa responda aquilo, né? E isso é algo que a gente já tem conhecimento, né? De certa forma, né? Que quem pergunta está no comando, né? É sempre trazer uma pergunta na história. Essa é uma das maiores artes, né? Fazer pergunta. Então, quando você traz a pergunta, né, direcionada àquele questionamento, né, fica melhor. Né? Programa na Microsoft Edge, ler o PDF com uma voz até que agradável. Tá bom, eu vou testar isso depois, tá? E ver como é que isso funciona. Tá bem? Vamos ver. Eu não tenho esse programa da Microsoft, mas é uma opção. De repente tem a Google também que lê. Não tinha pensado nisso. Obrigado, viu, Gina? Quem pergunta está no comando, exatamente. Quem pergunta está no comando. Exatamente. É isso aí. E tem que saber fazer as perguntas, né? No caso, atingir o emocional, né? É isso que ele está trazendo, né? Do sistema 1, que traz a questão do irracional para o emocional, né? Vamos lá. Vamos continuar. Eu vou baixar para um e-mail, que eu estou achando que está muito rápido. Tem muita coisa para estar. Mas eu vou trazer uma dica para vocês aqui que eu falei semana passada, né? As pessoas que mais sentem dificuldade nesse sistema é aquela que quer racionalizar, quer olhar e ver ips por ips, né? Entendeu? Né? Tudo, parar e ver. Não. Deixa que isso penetre. A sabedoria vertical é algo que o terreno tem que estar úmido, entende? Você deixar penetrar. Deixa que a ideia central penetre. Mais do que a questão racional, tá? Beleza? Ok. Bem interessante isso. E essa visão que a gente tem trazido, humanista, né? De olhar e falar, como é que eu negocio comigo mesmo? Essa é uma pergunta boa, entendeu? Quais as perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo, entende? Sobre as dúvidas ou certezas que eu tenho, né? Isso é bem interessante. Vamos lá. O FBI fica emotivo. Vamos ver. O FBI fica emotivo quando a equipe de negociação de reféns do FBI cresceu e adquiriu mais experiência em resolução de problemas. Durante os anos 1980 e 1990, ficou claro que faltava ao nosso sistema um elemento crucial. Na época, mergulhamos fundo no como chegar ao sim. E como negociador, consultor e professor com décadas de experiência, ainda concordo com muitas das poderosas estratégias de barganha do livro. Quando foi publicado, forneceu ideias inovadoras sobre resolução cooperativa de problemas e originou conceitos absolutamente necessários, como entrar em negociações com uma BATNA, a melhor alternativa a um acordo negociado. Era genial. No entanto, depois dos cercos com desfechos catastróficos, como o da fazenda Ruby Ridge, de Rand Beaver, em Idaho, em 1992, e o da propriedade do ramo davidiano, de David Koresh, em Waco, Texas, em 1993, ficou difícil negar que a maioria das negociações envolvendo reféns poderia ser qualquer coisa, menos situações racionais de resolução de problemas. Você já tentou imaginar uma solução mutuamente benéfica, em que os dois lados saem ganhando ao negociar com um cara que pensa que Messias? Aos poucos, ficou claro que como chegar ao sim não funcionava com sequestradores.
Não importa quantos agentes tenham lido o livro grifado trechos com canetas marca-texto, ele não conseguiu melhorar o modo como negociadores de reféns abordavam um acordo. Havia uma discrepância entre a brilhante teoria do livro e a experiência cotidiana da polícia. Todo mundo leu essa obra campeã de vendas e a endossou como um dos melhores textos sobre negociação já escritos, mas poucos tiveram êxito ao seguir suas instruções. Será que fomos ingênuos? Depois de Ruby Reid e Givaco, muita gente fazia essa pergunta. O subprocurador-geral dos Estados Unidos Philip B. Heyman, em especial, quis saber por que nossas técnicas de negociação de reféns eram tão ruins. Em outubro de 1993, ele apresentou um relatório intitulado Lições de Vácuo, Mudanças Propostas na Aplicação da Lei Federal 4, que resumiu o diagnóstico de um grupo de especialistas sobre a incapacidade da Polícia Federal de lidar com situações de reféns complexas. Como resultado, o diretor do FBI em 1994, Louis Freeh, anunciou a formação do Grupo de Resposta a Incidentes Críticos, CIRC, na sigla em inglês, uma divisão mista que combinaria as equipes de negociação de crises, gestão de crises, ciências comportamentais e resgate de reféns. O objetivo era reinventar a negociação de crises. O único problema era, que técnicas usaríamos? Nessa época, dois dos mais condecorados negociadores da história do FBI, meu colega Fred Lanceley e meu ex-chefe Gary Noesner, estavam dando uma aula de negociação de reféns em Atlanta, Califórnia, para um grupo de 35 experientes oficiais da polícia. Os dois fizeram a seus alunos uma pergunta simples: quantos haviam lidado com uma situação de barganha clássica em que a técnica de resolução do problema foi a melhor opção? Ninguém levantou o braço. Então eles fizeram uma indagação complementar: quantos haviam negociado em um ambiente dinâmico, intenso, incerto, em que o sequestrador estava em crise emocional e não tinha nenhuma exigência clara? Todos ergueram os braços. Estava claro, se os incidentes marcados por fortes emoções, e não as interações racionais de barganha, constituíam o grosso daquilo com que a maioria dos negociadores da polícia precisava lidar, então nossas habilidades de negociação tinham que focar diretamente no animal, no emocional e no irracional. Desse momento em diante, nossa ênfase teria que estar não no treinamento para trocar uma coisa por outra nem em resolução de problemas, mas no aprendizado das habilidades psicológicas necessárias em situações de crise que exigissem intervenção. Emoções e inteligência emocional teriam que ser centrais para uma negociação efetiva, e não aspectos a serem superados. Precisávamos de táticas e estratégias psicológicas simples que funcionassem em campo para acalmar as pessoas, estabelecer compreensão, ganhar confiança, estimular a verbalização de necessidades e convencer-las de nossa empatia. Teria que ser algo fácil de ensinar, fácil de aprender e fácil de executar. Naquela sala de aula, porém, havia policiais e agentes, e eles não estavam interessados em se tornar acadêmicos ou terapeutas. O que queriam era mudar o comportamento do sequestrador, independentemente de quem fosse e do que quisesse, para transformar o ambiente emocional da crise, assim, garantir a segurança de todos os envolvidos. Nos primeiros anos, o FBI experimentou técnicas terapêuticas novas e antigas desenvolvidas por profissionais de aconselhamento. Essas habilidades tinham como objetivo desenvolver relações positivas com as pessoas, demonstrando compreensão do que elas estavam passando e de como se sentiam em relação a isso. Tudo começa com a premissa universalmente aplicável de que todos desejam ser compreendidos e aceitos. Escutar é a concessão mais barata, porém mais eficaz, que podemos fazer para chegar a esse ponto. Escutando atentamente, um negociador demonstra a empatia e o desejo sincero de entender melhor o outro lado. Pesquisas na área de psicoterapia indicam que, quando os indivíduos se sentem ouvidos, tendem a escutar a si próprios de maneira mais atenta e a avaliar abertamente seus pensamentos e sentimentos, buscando clareza. Além disso, tendem a ficar menos na defensiva e na oposição e mais dispostos a considerar outros pontos de vista, o que os leva para a posição calma e lógica em que podem contribuir para a resolução do problema. O conceito e ponto central deste livro é chamado de empatia tática. Consiste em escutar como se fosse uma arte marcial, equilibrando os comportamentos sutis da inteligência emocional e as habilidades assertivas da influência para obter acesso à mente da outra pessoa. Diferentemente da opinião popular, escutar não é uma atividade passiva, mas sim a conduta mais ativa que alguém pode adotar. Quando começamos a desenvolver nossas novas técnicas, o mundo da negociação se dividiu em duas correntes. A negociação que se ensinava nas melhores universidades do país ainda era da resolução racional de problemas, enquanto, ironicamente, nós, os cabeças ocas do FBI, começávamos a treinar nossos agentes em um sistema carente de comprovação, baseado em psicologia, aconselhamento e intervenção em crises. Enquanto a Ivy Leung ensinava matemática e economia, nós nos tornamos especialistas em empatia. E o nosso método funcionou. A vida é negociação. A esta altura, talvez você esteja curioso para saber como os negociadores do FBI induzem alguns dos bandidos mais perigosos do mundo a libertar seus reféns. No entanto, talvez esteja se perguntando também que negociação de reféns tem a... Então, deixa eu voltar aqui. Ei, Nilvana, tudo bem? Bem-vinda. Então, queridos, primeiro respondendo aqui a Ana, fone de ouvido, hein? É o melhor, tá? Ou se não, aumenta seu volume aí, porque tá no máximo aqui, tá? Aumenta o volume ou coloca no fone de ouvido. É a primeira coisa. Agora, vai ser bem interessante esse livro. Eu vou conciliar com vocês
Arrumou os óculos, Eu troquei, na realidade, aquela armação, porque aquela armação já tinha me dado 2 vezes problema. Eu estava de paciência curta com ela. Era bonitinha, mas safada, entendeu? Assim, caiu o pino, etc. Então, coloquei um outro. Tá aqui. Gratidão. Tá bom. Cuidado, cuidado com quem tu cativas, hein? É um outro livro que eu quero escrever, que é bem legal. Mas, bom, queridos, é o seguinte, eu vou trazer aqui pérolas preciosas durante esse livro, eu já saquei, sabe? Porque eu, durante 10 anos, né, Durante 10 anos, eu atendi como psicopedagogo clínico, né? Então, usei diversas técnicas, etc. Ele está usando muito, ele está falando muito de técnica aqui terapêutica, né? Então, quando ele fala que precisa fazer o outro escutar, cara, quando a pessoa descobre isso na vida dela, isso é incrível, mas, sobretudo, se escutar. Você se escutar. Isso muda completamente, cara. Quando você adquire essa arte, entende? De deixar um eco. E eu vou passar algo para vocês agora aqui que é surreal, porque você só reconhece aquilo que você conhece. Pega essa chave que ela é poderosa. Nada daquilo que você não conhece é possível você reconhecer. Você só reconhece aquilo que você conhece. Parece óbvio isso, mas é muito mais do que óbvio. Significa que tudo o que eu estou dizendo para vocês aqui, vocês só vão reconhecer o que vocês já conhecem. O que eu disser que você não conhece vai ser como se eu estivesse falando chinês. Vocês vão ter que procurar conhecer, ver o que é, etc. Ao fim e ao cabo, o que acontece é que a voz do outro é um eco de você mesmo. O que você está escutando do outro é você escutar você mesmo. É um eco de você mesmo. Se você para e começa a escutar o outro sem analisar e julgar, no vácuo, escutando como se você estivesse falando com você mesmo, cara, isso é uma maravilha. Porque você começa a realmente observar e olhar quem você é. Porque você é aquilo que você reconhece. Você é aquilo que você conhece. E quando você reconhece e conhece no outro, você está reconhecendo e conhecendo você mesmo. Cara, estou passando algo muito poderoso para vocês aqui. Então, o que ele está falando aqui como técnica de negociação é fazer com que o sequestrador escute a ele mesmo, cara. E comece a perceber o absurdo que ele está pedindo, que o absurdo que ele está fazendo. Cara, isso é muito... É exatamente, Ana Rosa, exatamente. Tá? Bicho, eu vou passar chaves e códigos aqui, vocês não vão botar uma fé, cara. Você entendeu? Eu vou levar vocês a caminhos que vocês não vão botar uma fé. Tudo conectado com o livro, conectado com o que está sendo trazido aqui, etc. Tá? Para a gente ampliar, é o que eu tenho falado, né? Hoje eu falei muito no Aliança 559. Ver a assinatura de Deus. Como é que você vê a assinatura de Deus? O que está por trás, cara. Se você olhar essa xícara, uma xícara, você não vê a assinatura de Deus, mas se você olhar isso por trás, da onde veio, que é essa porcelana, o que está por trás, atomicamente, você vai começar a entender a assinatura do Criador, daquilo que foi criado, tudo. Então, é ler esse livro e ler os livros que nós leremos, além da palavra, de uma forma hermenêutica, de uma coisa que está por trás dela. O que ele está trazendo por trás daquilo lá que tem a ver com a gente mesmo. Não é com o outro, é com nós mesmos. O que a gente reconhece nesse lugar. Bora lá, vamos continuar. Vamos continuar. Nós, para vocês terem uma ideia, nós já lemos 40 minutos do livro. Tem base?
40 minutos, já foi metade da leitura. Tá gostando, né, Ana Rosa? Tá ótimo. Eu também tô adorando, cara, essa técnica. Bora lá. Insistir, persistir, corrigir, testar e corrigir. Vamos nessa. A vida é negociação. Vamos lá. Tem a ver com a sua vida. Felizmente, poucas pessoas terão que lidar algum dia com terroristas que sequestraram seus entes queridos. Mas quero contar um segredo. A vida é negociação. A maioria das interações que temos no trabalho e em casa são negociações que se resumem a um anseio simples, animalesco. Eu quero que você liberte os reféns. É um anseio muito relevante para este livro, é claro. Mas também o são. Eu quero que você aceite esse contrato de $1 milhão. Eu quero pagar 20 mil por esse carro. Eu quero que você me dê um aumento de 10%. Eu quero que você vá dormir às 9 horas. A negociação serve a duas funções distintas e vitais: obter informação e influenciar comportamento, e inclui quase toda a interação em que cada parte queira algo da outra. Sua carreira, suas finanças, sua reputação, sua vida afetiva, até o destino de seus irmãos. Em algum momento tudo isso depende da sua capacidade de negociar. Negociação, como você aprenderá aqui, nada mais é do que comunicação com resultados. Obter o que você quer da vida significa obter o que você quer das outras pessoas, e com elas. O conflito entre duas partes é inevitável em todas as relações. Portanto é útil, mais do que isso, é crucial, saber como se envolver nesse conflito de modo a obter o que deseja sem infligir danos. Neste livro, recorro à minha carreira de mais de 2 décadas no FBI para aplicar os princípios e as práticas que empreguei em campo em uma abordagem nova e estimulante. Desejo ajudar você a desarmar e redirecionar seu interlocutor em praticamente qualquer negociação. E a fazer isso de uma maneira que preserve a relação. Sim, você vai aprender como negociamos a libertação segura de incontáveis reféns. Mas vai aprender também a usar uma compreensão profunda da psicologia humana para comprar um carro pagando menos, garantir um aumento maior no trabalho e convencer uma criança a dormir na hora certa. Este livro ensinará você a retomar o controle de conversas que em sua vida e sua carreira. O primeiro passo para alcançar o domínio da negociação cotidiana é superar sua aversão a negociar. Você não precisa gostar disso, precisa apenas entender que é assim que o mundo funciona. Negociar não significa intimidar ou oprimir alguém, significa apenas entrar no jogo emocional que rege a sociedade humana. Neste mundo, você recebe o que pede, só precisa pedir corretamente. Portanto, exerça sua prerrogativa de reivindicar o que você pensa que é certo. Este livro, portanto, é sobre levar você a aceitar a negociação e, ao fazer isso, aprender a obter o que deseja de uma forma psicologicamente consciente. Você descobrirá como usar suas emoções, seus instintos e instinctos em qualquer encontro para se conectar melhor com os outros, influenciá-los e ir além. A negociação é quase a representação da inteligência pessoal aplicada, uma vantagem psicológica em cada área da vida. Como avaliar alguém, como influenciar uma avaliação sobre você e como usar esse conhecimento para obter o que deseja. Mas cuidado, este não é mais um livro de psicologia popular. É uma interpretação profunda e repetida, e, sobretudo, prática, de uma teoria psicológica de ponta que destila as lições de uma carreira de 24 anos no FBI e 10 anos lecionando e prestando consultoria nas melhores escolas de administração e corporações do mundo. E essa teoria funciona por uma simples razão. Foi elaborada no mundo real e para ele. Não surgiu em uma sala de aula ou um centro de treinamento, mas foi construída com base em anos de experiência que aprimoraram até chegar perto da perfeição. Vocês conseguem notar, vocês conseguem perceber que ele está se vendendo nesse finalzinho? Quando ele traz a experiência dele e ele se baseia no FBI, em experiência de 24 anos, etc., ele está se validando, entende? Isso é muito doido, né? A gente vai olhando traços aqui. Eu quero indicar um filme para vocês do Kevin Spacey, chama O Negociador. O Sol, dá uma olhadinha para mim se é isso mesmo, tá? Kevin Spacey. Eu acho que é Space com S mudo, tá? Space. Chama... Eu acho que chama O Negociador. Pode ser que tenha outro nome aí. Mas é fantástico. O sequestrador é o Denzel Washington, né? Que é o sequestrador, se eu não me engano. Eu não sei se é o Kevin... Agora eu não sei se é o Denzel Washington ou se é um outro ator negro. Que eu não lembro, esqueci o nome dele agora aqui. Mas por que eu estou indicando esse livro, esse filme? Porque ele é um bom negociador nesse naipe aí que nós estamos lendo, e ele tem uma história paralela com a filha dele. O filme aparece ele negociando com a filha dele, entende? E a mulher sem controle emocional algum, cara, a mulher dele, entende? Ele tem que ficar
negociando e arrumando os pepinos na casa dele com a filha dele, entende? E ao mesmo tempo negociando o cara que está querendo matar milhões lá no prédio, sei lá. E é cômico trágico, né, ao mesmo tempo. E você vê como é que ele usa isso na vida cotidiana e na vida do trabalho, né? História. Então, é uma indicação, uma boa indicação. Assista esse filme, ele é bom, ele é engraçado, ele é leve ao mesmo tempo. O Kevin Spacey faz de uma forma leve isso, tá? Kevin Spacey é o que fez Beleza Americana, é aquele ator que fez Beleza Americana, tá? Vamos lá. Um negociador de reféns desempenha um papel único. Ele tem que vencer. Será que pode dizer a um assaltante de banco: está bem, você fez 4 reféns. Vamos dividir. Me entregue 2 Cá tudo certo? Não. Um negociador de reféns bem-sucedido precisa obter tudo o que pede sem dar nada substancial em troca, e deve fazer isso de tal maneira que produza nos adversários a percepção de que estabeleceram um ótimo relacionamento. Seu trabalho é uma espécie de inteligência emocional com esteroides. Essas são as ferramentas que você vai aprender a usar aqui. O livro Como uma empreiteira erguendo uma casa. Este livro é construído da base para cima. Primeiro vem as grandes lajes da fundação, depois as paredes que sustentam o peso do telhado elegante, mas impermeável, e por a encantadora decoração do interior. Cada capítulo expande o anterior. Primeiro você aprenderá as nas técnicas dessa abordagem para a escuta ativa e depois passará a ferramentas específicas, como maneiras de falar, o que deve haver ou não no ato. Não, a barganha, e por como descobrir o elemento raro que pode ajudar você a alcançar a verdadeira grandeza na arte da negociação. O cisne negro. O capítulo 2 explicará como evitar as suposições que cegam negociadores novatos e substituí-las por técnicas de escuta ativa, como espelhamento, silêncios e a voz de locutor de FM tarde da noite. Você descobrirá como desacelerar o ritmo das negociações e fazer seu interlocutor se sentir seguro o bastante para se revelar, como discernir entre o que se quer, aspirações e as necessidades, o mínimo para um acordo, e como focar diretamente naquilo que a outra parte tem que dizer. O capítulo 13 irá explorar a empatia tática. Você aprenderá a identificar a perspectiva de seu interlocutor e, então, ganhar sua confiança e compreensão por meio da rotulagem, ou seja, devolver a ele essa perspectiva. Também descobrirá como desativar dinâmicas negativas ou expô-las. Por explicarei como desarmar as reclamações de seu interlocutor sobre você expressando-as em voz alta em uma auditoria de acusação. Em seguida, no capítulo 4, examinarei maneiras de fazer seu interlocutor se sentir compreendido e confortável em uma negociação, de modo a criar uma atmosfera de respeito positivo incondicional. Nele, você aprenderá por que deve se esforçar para obter o está certo em vez de um sim em cada estágio de uma negociação e como identificar, rearticular e armar emocionalmente a visão de mundo de seu interlocutor com resumos e paráfrases. O capítulo 5 ensina o outro lado de como chegar ao sim. Você aprenderá por que é de importância vital chegar ao não, pois é o não que dá início à negociação. Descobrirá também como sair de seu ego e negociar no mundo de seu interlocutor, a única maneira de chegar a um acordo que o outro lado cumprirá. Por verá como envolver seu interlocutor reconhecendo o direito de escolha dele e aprenderá uma técnica que assegura que seus e-mails nunca mais serão ignorados. No capítulo 6 apresentarei você a arte de inclinar a realidade. Ou seja, revelarei várias ferramentas para enquadrar uma negociação de tal maneira que seu interlocutor aceite inconscientemente os limites que você impõe à discussão. Você aprenderá a conduzir prazos para criar um senso de urgência, a empregar a ideia de justiça para cutucar seu interlocutor, e a ancorar as emoções dele de modo que não aceitar sua oferta pareça uma perda. Depois disso, o capítulo 7 é dedicado à ferramenta incrivelmente potente que usa em Harvard, perguntas calibradas, aquelas que começam com como e o que. Eliminando respostas sim e não, elas forçam seu interlocutor a empregar a energia mental dele para resolver os seus problemas. No capítulo 8 demonstro como empregar essas perguntas calibradas para se proteger de fracassos na hora de implementar a solução negociada. O sim, como eu sempre digo, não é nada sem o como. Você também descobrirá a importância da comunicação não verbal, o emprego das perguntas como para dizer delicadamente não, como levar seu interlocutor a fazer uma oferta contra si mesmo, e como influenciar os sabotadores de acordos quando eles não estão à mesa diante de você. Em determinado momento, toda negociação chega ao que interessa, ou seja, a boa e velha barganha. O capítulo 9 oferece um passo a passo para pechinchar com Cássia, desde como se preparar até como se esquivar de um interlocutor agressivo e dar prosseguimento à ofensiva. Você conhecerá o sistema APKERM, o mais CAS processo do FBI para estabelecer e fazer ofertas. Por o capítulo 10 explica como encontrar e usar aqueles elementos de negociação mais raros, os cisnes negros. Em toda negociação há entre 3 e 5 informações que, se forem descobertas, mudam tudo. O conceito é crucial para virar o jogo, a ponto de eu ter dado à minha empresa o nome de Ilex Van Group, Grupo Cisne Negro. Nesse capítulo você aprenderá a reconhecer os sinais que indicam onde está o ninho escondido do cisne negro, bem como conhecerá ferramentas simples para empregar cisnes negros a de obter vantagem sobre seu interlocutor e chegar a acordos espetaculares. Cada capítulo começa com um breve relato de uma negociação de reféns que é dissecada para explicar o que funcionou e o que deu errado.
Uma vez explicadas a teoria e as ferramentas, você lerá estudos de casos da vida real, meus e de outros, que usaram essas ferramentas para levar a melhor quando negociavam um salário, a compra de um carro ou a resolução de problemas domésticos. Ao término do livro, me considerarei bem-sucedido se você utilizar essas técnicas cruciais para melhorar sua carreira e sua vida pessoal. Estou certo de que você o fará. Lembre-se, para negociar com sucesso é fundamental se preparar. É por isso que no apêndice você encontrará uma ferramenta inestimável que recomendo a todos os meus alunos e clientes. A folha de negociação, um manual conciso de todas as nossas táticas e estratégias para você adaptar a qualquer tipo de acordo que esteja querendo fechar. O mais importante para mim é que você entenda como uma negociação pode ser urgente, essencial e até mesmo bela. Quando adotamos as possibilidades transformadoras de negociar, aprendemos a obter o que queremos e a conduzir os outros para uma posição melhor. A negociação é o cerne da colaboração. É o que torna o conflito potencialmente significativo e produtivo para todas as partes. Ela pode mudar a sua vida, como mudou a minha. Sempre pensei em mim como um cara comum. Trabalhador é disposto a aprender, sim, mas não particularmente talentoso. E sempre senti que a vida guardava possibilidades incríveis para mim. Quando eu era jovem, não sabia como destravar essas oportunidades. Com as habilidades que aprendi, porém, alcancei feitos extraordinários e vi pessoas transformarem suas vidas graças ao que ensinei a elas. Quando uso o que aprendi nas últimas 3 décadas, sei que de fato tenho o poder de mudar o curso que minha vida está tomando e ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. 30 anos atrás, embora eu sentisse que isso podia ser feito, não sabia como fazê-lo. Agora sei. Aqui está. Quero chamar a atenção de algo que é muito importante, né? Que eu tenho estimulado muito isso, né? Quem está no comando? Quando ele está falando tudo isso, quem é que está no comando? O negociador acha que está no comando, entende? Mas quem é que está no comando? Ele está no comando. Ele está criando técnicas para não sair do comando, para assumir o comando de forma indireta. Dando corda, dando potência, mas sempre no comando, com perguntas. Obter o sim, sempre com como, buscando soluções na história. E aí eu pergunto para vocês, né? Quem que é o maior sequestrador da gente? Nós mesmos. Né? Nossas sombras, nossas questões a resolver, essa voz interna dentro da gente. Esse é o maior sequestrador que a gente tem. Aonde que está o nosso cativeiro, entende? A gente mesmo cria. Ou foi criado, não importa se pela educação, pelo estado vibracional, encarnatório, não importa o quê. Né? Crenças negativas, exatamente, limitantes, né? Chamadas limitantes. Então, eu vou estar chamando a nossa atenção, né? Para estar sempre olhando esse lugar, entende? Assim, negociar conosco mesmo. Negociar conosco mesmo. Com os nossos vícios, com nossas crenças limitantes, para a gente estar se libertando cada vez mais. Usar o poder da sedução de uma forma benéfica, né? Percebe? Dar fluxo às coisas. Então, observar isso atentamente, né? Como é que eu negocio comigo mesmo? É como o Pablo diz, né? E eu falo às vezes, e falei várias vezes na clínica, né? Isso parece que é uma coisa... como é que é a palavra? Não é neurótica, sabe quando tem dupla personalidade, né? Tem um nome, uma patologia que chama, me fugiu a palavra agora, se alguém souber, coloca aí. Mas parece uma coisa de louco, que você está falando com duas pessoas dentro de você. Não é bipolar, não. É um outro, tem um outro nome. Mas é essas bobagens todas, né? Sociopata, psicopata, bipolar, enfim, isso é tudo... Os caras ficam marcando que nem vaca, gente, né? Que não tem, isso é bobagem, né? Isso é completamente bobagem. Tudo isso que colocam como nome, maníaco depressivo, depressivo TDAH, TCH, isso é tudo bobagem, né? Isso é tudo para marcar você com uma estampa e ficar tirando um remedinho para te tirar desse lugar. Isso é bobagem, completamente bobagem. Mas
é isso, né? Nós temos essa vozinha do bem e do mal dentro da gente, né? Do lobo e do cachorro, né? Você entende? Daquele que protege, aquele que vai te devorar. Todos nós temos. Eu assisto muito filmes e faço muita referência de filmes. Tem um filme que traz isso de uma forma muito bela. É esquizofrenia, esquizofrênico, isso mesmo. Mas é isso, isso é tudo bobagem, gente. Se te marcaram com isso algum dia, você é bipolar, você é maníaco-depressivo, você é depressivo, você pode esquecer isso, total, tá? Total, isso é uma bobagem. Isso é só um padrão de comportamento que você muda assumindo a responsabilidade de você mesmo. Você no comando, entende? Você limpando seus pensamentos, adequando os sentimentos, é muito fácil, alinhando esses pontos. É muito simples mesmo. Bom, mas tem um filme, eu não vou lembrar o nome. Eu tenho essa é do Kevin Costner, tá? Esse cara que fez Bodyguard, né? Kevin Costner, que ele é um assassino em série, né? Ele é um executivo muito bem sucedido. Não sei se você vai conseguir aí, Luzia Solange, descobrir esse filme. Kevin Costner, né? Ele é um... Eu não lembro nada assim nem lembro o nome do filme. Não vou lembrar mesmo o nome do filme. Mas ele é muito bom porque... Eu vou fazer um spoiler do filme aqui para vocês entenderem, né? Tem um cara no filme que está o tempo todo no filme e você acha que é um cara mesmo, mas não é a consciência dele. E é tão bem feito, cara, tão bem feito que você saca isso só no meio do filme, entendeu? Que é a consciência dele falando com ele. Esse lado malzinho. E parece que é um parceiro dele, entendeu? De assassinato, etc. Não tem nada disso, é uma voz, entendeu? Que ele constrói como personagem. Cara, é muito bom o filme. Eu vou dizer para vocês, é muito bom. Instinto Secreto, boa, Luzia Solange, está ficando boa com isso aí. Instinto Secreto, exatamente isso. Kevin Costner, é o filme do Kevin Costner. Então, negociar, entende? E ter clareza disso, sabe? Porque todos nós temos essa vozinha, né? E nós precisamos ter isso claro, sabe? De ser um observador de nós mesmos. Sermos um observador de nós mesmos. E negociar com esse lugar, né? Não achar que você pode deixar correr solto ou você tem que olhar para isso com seriedade. É isso que eu quero dizer. E aí ele vai te ensinar técnicas para estar negociando esse lugar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mais um pouquinho aqui hoje. Vamos ver aqui quanto foi. Vamos lá. Está. Capítulo 2. Seja um espelho. 30 de setembro de 1993. Manhã fresca de outono, por volta de 8h30. O alarme dispara quando dois assaltantes mascarados invadem o Chase Manhattan Bank na esquina da 7ª Avenida com a Rua Quirol, no Brooklyn, Nova York. Dentro estão apenas duas funcionárias do caixa e um segurança de 60 anos desarmado. Os assaltantes agridem o homem na cabeça com uma 357, arrastam-no para o banheiro masculino e o trancam ali. Uma das funcionárias recebe o mesmo tratamento, agressão com pistola. Então um dos assaltantes se volta para a outra funcionária, põe o cano da arma dentro da boca dela e puxa o gatilho, clique. Nada acontece, a câmara estava vazia. O próximo disparo será real, diz o assaltante. Agora abra o cofre. Um assalto a banco, com reféns. Acontece o tempo todo mas fazia quase 20 anos que não ocorria em Nova York, a cidade com mais trabalho de negociação de reféns nos Estados Unidos. Foi a primeira operação para libertar reféns que encarei de frente, sob forte pressão. Eu vinha treinando para isso havia 1 ano e meio, mas ainda não tivera a oportunidade de usar minhas novas habilidades. Para mim, 1993 estava se mostrando um período movimentado e incrível. Trabalhando na Força-Tarefa Conjunta contra o Terrorismo do FBI, eu já tinha participado como agente de um caso de investigação que impedira um plano de detonar bombas nos túneis Holland e Lincoln, na ONU e na Federal Plaza 26, a sede do FBI em Nova York.
Chegamos justo quando terroristas estavam preparando bombas em um esconderijo. Os conspiradores estavam associados a uma célula egípcia ligada ao Sheik cego, que mais tarde seria considerado culpado de planejar a trama que descobrimos. Um assalto a banco poderia parecer pouca coisa depois de arruinarmos um plano terrorista, mas àquela altura eu já tinha percebido que as negociações seriam minha paixão por toda a vida. Eu estava ansioso para pôr à prova minhas novas habilidades. Além disso, aquela situação nada tinha de simples. Quando recebemos o chamado, meu colega Charlie B. Aldon e eu corremos para o local. Saímos rapidamente do Crove Victoria preto dele e seguimos para o posto de comando. Toda a cavalaria apareceu dessa vez. NID, FBI, SWAT, todos os músculos e toda a sabedoria das polícias contra o desespero insensato de uma dupla de assaltantes de banco que aparentemente não tinha a menor ideia do que fazer. A polícia de Nova York, atrás de uma parede de caminhões e viaturas pintadas de azul e branco, instalara-se do outro lado da rua, dentro de outro banco. Os membros das SWAT, espiando através de miras de fuzis dos telhados de prédios próximos, apontavam suas armas para a frente do banco e as portas de trás. Suposições cegam, hipóteses guiam. Os negociadores, quando atuam, sabem que precisam estar preparados para possíveis surpresas. Grandes negociadores têm certeza de que essas surpresas surgirão e procuram usar suas habilidades para revelá-las. A experiência ensinou a eles que é sempre melhor imaginar múltiplas hipóteses sobre a situação, sobre a intenção do interlocutor, sobre toda uma série de variáveis, ao mesmo tempo. Presentes no momento alertas, eles usam todas as novas informações que chegam para testar separar as hipóteses verdadeiras das falsas. Em uma negociação, cada nova revelação psicológica ou informação adicional anuncia um passo à frente e permite descartar uma hipótese em favor de outra. É preciso envolver-se no processo com a mente aberta. Seu objetivo no início é extrair e observar tantas informações quanto possível. O que, aliás, é um dos motivos pelos quais as pessoas realmente inteligentes quase sempre têm dificuldade para ser negociadoras. Elas são tão inteligentes que pensam não haver nada para descobrir. Com bastante frequência, as pessoas acham mais fácil ser o que acreditam. Utilizando o que ouviram ou as próprias inclinações, elas costumam fazer suposições sobre os outros antes mesmo de conhecê-los. Chegam a ignorar as próprias percepções para que se adaptem a conclusões prévias. Essas suposições sujam nossas janelas de percepção do mundo, mostrando-nos uma versão imutável, e muitas vezes equivocada, da situação. Grandes negociadores são capazes de questionar as suposições que os outros jogadores envolvidos aceitam por fé ou arrogância. Assim, permanecem emocionalmente mais abertos a todas as possibilidades e intelectualmente mais ágeis em uma situação ruída. Infelizmente, em 1993 eu estava longe de ser um grande negociador. Todos pensaram que a crise logo seria resolvida. Os bandidos tinham pouca escolha a não ser se render, ou assim pensamos. O dia começou com a informação de que eles queriam se render. Mal sabíamos que isso era um ardil que o líder deles plantara para ganhar tempo. E, durante todo o dia, ele se referiu à influência que os outros 4 assaltantes exerciam sobre ele. Eu ainda não havia aprendido a cara atento ao uso exagerado de pronomes pessoais pelo interlocutor, nós/eles ou eu. Quanto menos importante ele se mostra, mais importante provavelmente e vice-versa. Depois descobriríamos que havia apenas mais um assaltante que havia sido enganado para participar do assalto. Na verdade, eram 3, mas o terceiro era um motorista que foi embora antes mesmo de entrarmos em cena. O sequestrador líder estava realizando a própria operação de contra-inteligência alimentando-nos com todo tipo de informação errada. Ele queria que pensássemos que havia um grupo de conspiradores com ele, de vários países. Queria também que acreditássemos que seus parceiros eram muito mais voláteis e perigosos do que ele. Em retrospecto, é óbvio que o plano de jogo dele era claro, queria nos confundir ao máximo até encontrar uma saída. Ele dizia o tempo todo que não estava no comando e que cada decisão era responsabilidade dos outros. Indicava que estava assustado, ou pelo menos um pouco hesitante, quando lhe pedíamos para transmitir certas informações. E ainda assim sempre falava com toda a calma e absoluta confiança. Isso foi uma lição para mim e meus colegas. Enquanto você não souber com quem está lidando, você não sabe com o que está lidando. Embora o chamado tenha sido feito às 8h30, quando chegamos ao outro lado da rua em frente ao banco fizemos contato eram cerca de 10h30. Parecia que tudo correria como em outras vezes, de acordo com as regras, rápido e tranquilo. Nossos comandantes pensaram que seria vapt-vupt, porque os bandidos, em tese, queriam se entregar. Isso se tornaria um problema mais tarde, quando as negociações emperraram o comando. Ficou constrangido, porque havia cometido o erro de compartilhar esse otimismo inicial com a imprensa, baseado em informações iniciais equivocadas. Chegamos à cena para fazer uma rendição, mas a situação mudou quase imediatamente. Tudo o que supusemos que sabíamos estava errado. A calma e o esquizofrênico nosso centro de operação da negociação foi montado no escritório de um banco bem do outro lado da estreita rua onde ficava a agência do Chase. Estávamos próximos demais do local dos reféns, então, logo de cara, saímos em desvantagem. Nos posicionamos a menos de 30 metros do epicentro da crise, quando o desejável seria estar em um lugar um pouco mais protegido. É preciso haver alguma distância entre você e o pior cenário que talvez esteja à sua espera do outro lado. Quando eu e meu parceiro chegamos, fui logo designado para instruir o negociador do departamento de polícia que estava ao telefone. Seu nome era Joy e ele estava indo bem, mas nesse tipo de situação ninguém trabalha sozinho. Sempre atuávamos em equipes.
O raciocínio por trás dessa política era que quanto mais ouvidos houvesse, maior o número de informações extras que poderíamos colher. Em alguns impasses, tínhamos até 5 pessoas na linha, analisando as informações em tempo real e oferecendo dados e orientação ao nosso homem ao telefone, e era assim que tínhamos nos organizado ali. Joy assumirá a liderança e mais 3 ou 4 de nós escutávamos a conversa telefônica, tomando notas e tentando dar sentido a uma situação confusa. Alguém estava tentando avaliar o humor do bandido, que assumirá a liderança e outra pessoa estava escutando em busca de pistas ou falas que pudessem nos oferecer uma leitura melhor do que estávamos enfrentando, e assim por diante. Alunos meus resistem a essa prática, perguntando: sério, você realmente precisa de toda uma equipe para ouvir alguém? O fato de o FBI ter chegado a essa conclusão, digo a eles, deveria fazer soar um alarme. É muito difícil fazer uma boa escuta. Qualquer coisa nos distrai. Realizamos uma escuta seletiva, ouvindo apenas o que queremos ouvir, nossas mentes buscando cognitivamente a consistência, e não a verdade. E isso é apenas o começo. A maioria das pessoas entra em uma negociação tão preocupada com argumentos que sustentem sua posição que é incapaz de escutar de modo atento. Em um dos artigos de pesquisa mais citados em psicologia, George A. Miller apresenta de maneira convincente a ideia de que podemos processar apenas 7 informações em nossa mente consciente em qualquer momento determinado. Em outras palavras, ficamos facilmente sobrecarregados. Para pessoas que veem a negociação como uma batalha de pontos de vista, são as vozes em sua mente que a sobrecarregam. Quando não estão falando, elas estão pensando em seus argumentos, e quando estão falando, estão produzindo esses argumentos. É comum que os dois lados estejam fazendo exatamente isso, criando o que chamo de estado de esquizofrenia, todos apenas ouvindo a voz interior, e ouvindo mal, porque estão fazendo outras 7 ou 8 coisas simultaneamente. Pode parecer que há apenas 2 pessoas na conversa, mas é como se fossem 4, todas falando ao mesmo tempo. Há uma maneira caso de silenciar a voz em sua mente e a voz na mente do outro ao mesmo tempo. Trate 2 esquizofrênicos com apenas o remédio. Em vez de priorizar o seu argumento, na verdade, em vez de pensar em qualquer coisa que dirá, transforme a outra pessoa e o que ela tem a dizer em seu único foco. Nesse modo de real escuta ativa, e com a ajuda das táticas que aprenderá nos próximos capítulos, você desarmará seu interlocutor. Fará com que ele se sinta seguro. A voz na cabeça dele começará a silenciar. O objetivo é identificar do que seus interlocutores de fato precisam, uma necessidade monetária, emocional ou de qualquer outro tipo, e deixá-los seguros o bastante para falar e falar e falar um pouco mais sobre o que querem. O que eles querem levar a você a descobrir do que precisam. É fácil falar sobre o que se quer. Representa a aspiração de fazer as coisas do seu jeito e sustenta qualquer ilusão de controle que temos quando começamos a negociar. Já as necessidades implicam sobrevivência, o mínimo de que precisamos para agir, e, portanto, nos tornam vulneráveis. Mas nós não começamos pelo que se quer nem pelo que se necessita. Começamos escutando, dando um crédito a outra pessoa, validando suas emoções e estabelecendo confiança e segurança suficientes para dar início a uma conversa de verdade. Estávamos longe desse objetivo com o líder dos assaltantes ao telefone. Ele continuou criando estranhas cortinas de fumaça. Não dizia seu nome, tentava disfarçar a voz, estava sempre falando a Joy que iria colocá-lo no viva voz para que todos perto dele no banco pudessem ouvir, então, abruptamente, anunciava que poria Joy em espera e desligava. A toda hora pedia uma van, afirmando que ele e seus parceiros precisavam de um carro para seguirem com os reféns até um local na vizinhança onde se renderiam. Foi assim que começou a conversa absurda da rendição, mas é claro que não era um plano de rendição, e sim de fuga. No fundo de sua mente, esse cara pensava que de algum modo poderia deixar o banco sem ser preso. Agora que seu motorista fugira do local, ele precisava de acesso a um veículo. Depois que tudo acabou, outros detalhes se tornaram claros. Não éramos os únicos para quem ele havia mentido. Aparentemente, esse líder assaltante não havia informado a seus parceiros que iriam assaltar um banco naquela manhã. Descobriu-se que ele transportava valores para o banco que seus parceiros estavam achando que arrombariam o caixa eletrônico. Não haviam concordado em fazer reféns, então entendemos que, de certa maneira, eles também eram reféns. Foram apanhados em uma situação ruim que não previram, e, foi essa desconexão entre os assaltantes que nos ajudou a dividi-los e pôr ao impasse. Você está sem som, Luiz Marcelo. Agora eu estou com som. Gratidão. É interessante essa história que ele coloca do esquizofrênico de silenciar, né? Ou seja, colocar na mesma sintonia as duas vozes, né? É isso que ele fala. É muito interessante. E eu quero fazer um link com algo que tem ressonância, né? Essa noite, a hora que eu fui dormir, eu vi que tinha uma entrevista do Nelson Piquet. E foi engraçado, porque o Pablo, hoje de manhã, né, ele colocou como modelagem o Ayrton Senna, né? E não é tudo que a gente tem que concordar, né? Eu discordo um pouco com ele, porque o Nelson Piquet se tornou um grande empresário. Um dos maiores empresários que nós temos hoje no país é o Nelson Piquet, né?
ele trouxe um sistema de seguro de você conversar com o caminhoneiro, que não existia isso, que é o transponder. Então, ele aumentou muito a segurança dos transportes, né, de caminhão no país. E ele fala que esse foi um legado muito maior do que os 3 campeonatos mundiais que ele ganhou de Fórmula 1, do que, né, que ele está deixando para a humanidade, etc. E deixando para os filhos, tudo aquilo que o Pablo tinha falado. Mas por que eu estou trazendo a questão do Piquet? Porque, pela primeira vez, e eu já vi várias entrevistas do Piquet, ele contando como é que ele começou em Brasília, essa coisa toda, mas foi a primeira vez que fizeram uma pergunta diferente, inteligente para ele, né? O que fazia com que formasse um grande piloto de Fórmula 1? Qual era o diferencial? Quais eram as características que poderia dizer? E ele trouxe uma que foi fantástico, que foi o foco. Ele falou assim, um piloto de Fórmula 1, ele não pode perder o foco, de forma alguma. É isso que vai fazer ele ser campeão ou não. E aí ele trouxe um dado que eu não sabia, que é interessante. Ele falou, você vai na Fórmula Ford, a corrida é 20 minutos. A Fórmula 3, 40 minutos. A Fórmula 2, 1h30. Ou 1 hora, 1h30. E aí você chega na Fórmula 1 com 2 horas de corrida. Então você vai aumentando esse foco, e essa consistência de foco que você tem na corrida. Você não pode distrair isso. Você está a 300 km por hora. Né? Você não tem jeito, você tem que estar focado naquele lugar. E quando você tem um desajuste dessas vozes, você perde o foco. Isso é muito interessante, eu estou linkando as duas coisas. Ter foco é você alinhar todas essas vozes que tem dentro de você. Emocional, mental, sensitiva, sensorial. É você conseguir dar um alinhamento para uma direção só. Então, você negociando com você ou com o outro, não pode perder esse foco. Você tem que estar trazendo na mesma linha e deixar com que isso permaneça na mesma linha. Pegaram a chave? Mais ou menos, né, Nilvana? Ficou aí pensando, né? Vamos nessa. É para deixar a cachola pensar mesmo. Vamos nessa. Depois eu posso Devagar, o comentar. líder queria que acreditássemos que ele e seus parceiros estavam tratando bem os reféns, mas na realidade o guarda de segurança estava fora de ação e a outra funcionária do caixa havia se refugiado no porão do banco. Sempre que Joy dizia que queria falar com os reféns, assaltava uma atividade frenética dentro do banco, chegando ao ridículo de nos dizer quanto tempo e energia ele e seus comparsas estavam gastando para cuidar bem dos prisioneiros. Com muita frequência, o líder alegava esse motivo para pôr Joy em espera ou para encerrar uma ligação. Ele dizia as meninas precisam ir ao banheiro ou as meninas querem ligar para suas famílias, ou ainda as meninas querem pegar algo para comer. Joy estava fazendo um bom trabalho ao manter o cara falando, mas a abordagem de negociação que os departamentos de polícia usavam na época tinha limitações. A abordagem era metade MSU, making shit up, inventar merda, e metade uma espécie de tática de vendas, em suma, tentar persuadir, coagir ou manipular de qualquer maneira possível. O problema é que estávamos com pressa demais, pressionando muito por uma solução rápida. Queríamos resolver o problema, e não demover as pessoas. Avançar rápido demais é um dos erros que todos os negociadores tendem a cometer. Se estamos com muita pressa, o outro lado pode sentir que não está sendo ouvido e nos arriscamos a minar a cooperação e a confiança que construímos. Muitas pesquisas recentes concluíram que a passagem de tempo é uma das ferramentas mais importantes para um negociador. Quando o processo fica mais lento, também fica mais calmo. Afinal de contas, quem está falando não está atirando. Houve um alívio quando os assaltantes começaram a reclamar que queriam comida. Joy ficou indo e voltando com eles durante algum tempo discutindo o que comeriam e como entregaríamos a eles. Isso se tornou uma negociação por si só. Acertamos tudo, nos preparamos para enviar a comida por meio de uma espécie de robô, porque só assim o cara se sentiu confortável. Mas então ele voltou atrás e disse para esquecermos o assunto. Contou que haviam encontrado alguma comida lá dentro. Era um obstáculo após outro, uma cortina de fumaça após outra. Quando parecia que estávamos fazendo um pequeno progresso, o líder dava uma virada abrupta, ou desligava o telefone na nossa cara, ou mudava de ideia. Enquanto isso, nossos investigadores pesquisavam o registro de cada um de dezenas de veículos estacionados ali perto. Conseguiram falar com os proprietários de todos, exceto um carro que pertencia a alguém chamado Chris Watts. Essa se tornou nossa única pista da época e, enquanto nosso interminável vai-vem continuava ao telefone, enviamos um grupo de policiais ao endereço de Chris Watts. Lá eles encontraram alguém que conhecia Chris Watts e concordou em ir à cena do impasse para possivelmente identificá-lo.
Ainda não tínhamos uma imagem do interior do banco, então nossa testemunha ocular teve que ser uma testemunha auditiva e ela identificou Chris Watts pela voz. Agora sabíamos mais sobre nosso adversário do que ele pensava que sabíamos, o que nos deu uma vantagem momentânea. Estávamos encaixando todas as peças do quebra-cabeça, mas isso não nos aproximou do M do jogo, que terminaria quando determinássemos com certeza quem estava dentro do prédio, assegurássemos a saúde e o bem-estar dos reféns e retirássemos todos em segurança, os mocinhos e os bandidos. A voz, depois de 5 horas, como ainda estávamos empacados, o tenente encarregado me pediu para assumir a negociação. Joy estava fora, eu estava dentro. Na prática, essa era a única jogada estratégica à nossa disposição que não envolvia uma escalada de força. O homem que agora conhecíamos como Chris Watts continuava encerrando as ligações abruptamente, então meu trabalho era encontrar uma maneira de mantê-lo falando. Mudei minha voz para a voz de locutor de FM tarde da noite, profunda, suave, lenta e tranquilizadora. Eu fora instruído a confrontar Watts sobre sua identidade assim que possível. Assumi o telefone sem nenhum aviso, em substituição a Joy, contrariando o protocolo. Foi uma manobra astuta do tenente da MIT para agitar a cena, mas o tiro poderia facilmente ter saído pela culatra. A voz reconfortante foi a chave para atenuar o embate. Chris Watts ouviu minha voz na linha e me interrompeu imediatamente. Ei, o que houve com Joy? Respondi. Joy saiu. Aqui é o Chris. Agora você vai falar comigo. Não era uma pergunta. Fiz uma afirmação com e chão para baixo, em um tom de voz com a mesma característica. A melhor maneira de descrever uma voz de locutor de FM tarde da noite é como a voz da calma e da razão. Quando estão deliberando sobre uma estratégia ou abordagem de negociação, as pessoas costumam concentrar todas as suas energias no que dizer ou fazer. Entretanto, o nosso jeito de ser, nossa atitude e expressão, de maneira geral, é mais fácil de representar, e também o modo mais imediatamente é capaz de exercer influência. Nosso cérebro não apenas processa e entende as ações e palavras dos outros, mas também seus sentimentos e intenções, o significado social do comportamento e das emoções deles. Em um nível mais inconsciente, podemos compreender a mente de outra pessoa não por meio de algum tipo de pensamento, mas literalmente captando o que ela está sentindo. Pense nisso como uma espécie de telepatia neurológica involuntária, cada um de nós a cada momento sinalizando ao mundo se está pronto para brincar ou lutar, rir ou chorar. Quando irradiamos cordialidade e aceitação, as conversas parecem fluir. Quando entramos em uma sala exalando conforto e entusiasmo, atraímos as pessoas para nós. Sorria para alguém na rua e, por rezo, essa pessoa vai sorrir também. Entender esse rezo e pô-lo em prática é crucial para o sucesso de praticamente cada habilidade de negociação que se pode aprender. É por isso que sua ferramenta mais potente em qualquer comunicação verbal é a voz. Você pode usá-la para intencionalmente alcançar o cérebro de alguém e mudar um interruptor emocional. De desconfiar para confiar. De nervoso para calmo. Em um instante, o interruptor mudará para a expressão desejada. Existem basicamente 3 tons de voz que negociadores podem usar. A voz de locutor de FM tarde da noite, a voz positiva / brincalhona e a voz direta ou assertiva. Esqueça a voz assertiva por enquanto, exceto em circunstâncias muito raras. Usá-la é como dar uma bofetada no próprio rosto enquanto se tenta avançar. É uma sinalização de dominância que, de maneira agressiva ou passivo-agressiva, induzirá o interlocutor a repelir as tentativas de ser controlado. Na maioria das vezes, o melhor é usar a voz positiva / brincalhona. É a voz de uma pessoa tranquila, agradável, com uma atitude leve e encorajadora. A chave aqui é relaxar e sorrir enquanto estiver falando. Um sorriso, mesmo quando se está ao telefone, tem um impacto tonal que será captado do outro lado da linha. Os efeitos dessas vozes são comuns a todas as culturas e sempre compreendidos. Durante férias na Turquia com sua namorada, um dos instrutores do Iblex Van Group ficou perplexo, até um pouco constrangido, por sua parceira conseguir os melhores preços, pechinchando nas vielas dos mercados de especiarias de Istambul. Para os comerciantes de tais mercados em todo o Oriente Médio, regatear é uma forma de arte. Eles desenvolveram uma inteligência emocional e usam de hospitalidade e amabilidade para atrair o cliente e criar uma reciprocidade que resulte em uma compra. Mas isso funciona nos 2 sentidos, como nosso instrutor descobriu observando sua namorada em ação. Ela tratava cada negociação como um jogo divertido, de modo que, mesmo quando a pressão poderia soar meio agressiva, seu sorriso e seu jeito brincalhão levavam os comerciantes a ceder. Quando as pessoas se acham em um estado de espírito positivo, pensam mais rapidamente e tendem a colaborar e a resolver problemas, em vez de lutar e resistir. Isso se aplica a quem ganha o sorriso e também a quem sorri. Um sorriso em seu rosto e em sua voz aumentará sua agilidade mental. A voz brincalhona não era uma opção com Chris Watts. A do locutor de FM tarde da noite, sim, quando você muda a chão para baixo, falando lenta e claramente, transmite a ideia de que está no controle. Já quando a voz para cima, chama uma resposta. Por quê? Porque esse tom embute um grau de incerteza e faz uma afirmação soar como uma pergunta. A porta estava aberta para o cara assumir a liderança, então ali eu tive o cuidado de permanecer calmo e me mostrar seguro. É a mesma voz que posso usar em uma negociação de contrato, quando um item não admite discussão. Se vejo uma cláusula de prestação de serviço, por exemplo, digo, não fazemos prestação de serviço assim, abrupto, direto, simples e amistoso. Não ofereço alternativa, porque isso incorreria em mais discussão, então faço uma declaração direta. Foi minha cartada ali. Eu disse. Joy saiu. Agora você vai falar comigo. Acordo feito.
Você pode ser bem direto, desde que transmita segurança por meio de um tom de voz que é: eu estou bem, você está bem, vamos resolver as coisas. A maré estava mudando. Chris Watts se agitou, mas àquela altura tinha poucas opções. O outro bandido desceu ao porão para buscar uma das funcionárias do caixa. Ela desaparecerá no subsolo em algum momento, mas Chris Watts e seu cúmplice não a haviam perseguido porque sabiam que ela não iria a lugar algum. Agora esse assaltante a arrastava de volta escada acima e a punha ao telefone. Ela disse: eu estou bem. Só isso. Falei: quem é? Ela repetiu: eu estou bem. Eu queria que ela continuasse falando, então perguntei como se chamava, mas então, de repente, ela não estava mais na linha. Essa foi uma jogada brilhante da parte de Chris Watts. Provocando-nos com a voz da mulher, ele fazia uma ameaça sutil e indireta, uma maneira de indicar que estava dando as cartas do outro lado da linha sem agravar ostensivamente a situação. Ele nos oferecera uma prova de vida, confirmando que, de fato, havia reféns em estado decente o bastante para falar ao telefone, mas não permitiu que obtivéssemos qualquer informação útil. Com isso, conseguiu recuperar algum controle sobre a situação. Espelhamento. Chris Watts voltou ao telefone tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mostrava-se um pouco agitado, isso era certo, mas ao menos estava a de falar. Nós identificamos cada carro na rua e falamos com todos os proprietários, exceto um, disse eu a Watts. Temos uma van aqui fora, uma van azul e cinza. Descobrimos quem são os proprietários de todos os veículos, exceto esse em particular. Você sabe alguma coisa sobre isso? O outro veículo não está lá porque vocês afugentaram meu motorista, respondeu ele impulsivamente. Nós afugentamos seu motorista? Espelhei. Bem, quando ele viu a polícia, caiu fora. Nós não sabemos nada sobre esse cara. Era ele quem estava dirigindo a van? Perguntei. O espelhamento entre mim e Watts continuou e ele admitiu vários pontos que o prejudicavam. Começou a vomitar informações, que é o modo como agora nos referimos a situações assim em minha empresa de consultoria. Ele falou sobre um cúmplice do qual não tínhamos qualquer conhecimento na hora. Esse diálogo nos ajudou a localizar o motorista do carro de fuga. O espelhamento, também chamado de isopraxismo, é, em essência, uma imitação. É outro neurocomportamento que os humanos e outros animais apresentam. Consiste em copiar a atitude do outro para lhe oferecer algum conforto. Isso pode ser feito com padrões de fala, linguagem corporal, vocabulário, ritmo e tom de voz. Em geral, é um comportamento inconsciente, raramente percebemos que está acontecendo, mas indica que as pessoas estão criando vínculos, em sincronia, e estabelecendo o tipo de entendimento que leva a confiança. É um fenômeno, e agora uma técnica, que segue um princípio biológico elementar, mas profundo. Tememos o diferente e somos atraídos pelo que é semelhante. Como diz o ditado, pássaros da mesma plumagem voam juntos. O espelhamento, portanto, quando praticado de maneira consciente, é a arte de insinuar semelhança. Com e em mim, você e eu somos iguais indica um espelho para o inconsciente do outro. Quando estamos atentos a essa dinâmica, nós a enxergamos em toda parte. Casais caminhando na rua com passos em perfeita sintonia. Amigos conversando no parque, ambos balançando a cabeça e cruzando as pernas ao mesmo tempo. Essas pessoas estão, em uma palavra, conectadas. Embora o espelhamento seja com mais frequência associado a formas de comunicação não verbal, em especial a linguagem corporal, no caso de um negociador, um espelho se limita a palavras e nada mais. Desconsidera a linguagem corporal, o sotaque, o tom ou o modo de se expressar. Concentra-se nas palavras. Isso é quase risivelmente simples. Para o FBI, um espelho é quando você repete as últimas 3 palavras, ou a palavra fundamental em um grupo de 3, que alguém acabou de dizer. De todas as ferramentas para negociação de reféns do FBI, o espelhamento é o que mais evoca um truque da mente GD. Simples, mas, ainda assim, espantosamente eficaz. Ao repetir o que o outro disse, você desencadeia esse instinto de espelhamento e seu interlocutor, inevitavelmente, irá raciocinar sobre o que acabou de ser dito e sustentar o processo de conexão. O psicólogo Richard Wiseman convidou garçons para participar de um estudo cujo objetivo era identificar o método mais eficaz para criar uma conexão com estranhos, espelhamento ou reforço positivo. Um grupo de garçons, com a técnica do reforço positivo, em resposta a cada pedido, cobria os clientes de elogios e incentivos, usando declarações como ótimo, sem problema e com certeza. Outro grupo de garçons espelhou seus clientes, ou seja, limitou-se a repetir-lhe seus pedidos. Os resultados foram impressionantes. A gorjeta média dos garçons que usaram o método do espelhamento foi 70% maior que a daqueles que usaram o reforço positivo. Decidi que era hora de atingi-lo com seu nome, de mostrar que sabíamos quem ele era. Eu disse: tem um veículo aqui fora, e está registrado em nome de Chris Watts. Tudo bem, retorquiu ele, sem revelar nada. Continuei: ele está aí. É você? Você é Chris Watts? Foi uma pergunta estúpida. Um erro. Para um espelho ser eficaz, você tem que deixá-lo ali fazendo seu trabalho. Ele precisa de um pouco de silêncio. Eu atropelei meu espelho. Assim que disse isso, quis voltar atrás. Você é Chris Watts? Que diabos esse cara poderia responder? É claro que ele disse não. Eu, zero uma jogada tola e dera a Chris Watts uma saída para se esquivar do confronto, mas ele, coagitado. Até então ele tinha certeza do anonimato. Qualquer que fosse a fantasia que estivesse passando por sua cabeça, havia uma alternativa para ele, um botão de começar do zero. Agora Chris Watts pensava diferente. Eu me contive, fui mais devagar e, dessa vez, calei a boca depois do espelho. Eu disse: não? Você respondeu tudo bem. Ele estava nas minhas mãos, pensei. Seu tom de voz se elevou e ele deixou escapar algumas coisas, vomitando mais informações. Ficou tão desconcertado que, a certa altura, parou de falar comigo.
De repente, seu cúmplice, que mais tarde soubemos tratar-se de B.O.B. Goldwyn, tomou o lugar dele ao telefone. Até então não conhecíamos esse segundo assaltante. Sabíamos o tempo todo que Chris Watts não estava agindo sozinho, mas não tínhamos uma boa leitura sobre quantas pessoas participavam do assalto. De repente, seu cúmplice involuntário assumiu a ligação, pensando que Joy, o primeiro negociador, ainda estava do outro lado da linha. Soubemos disso porque ele ficou me chamando de Joy, o que nos mostrou que estava na jogada havia tempos, mas, de alguma forma, menos envolvido enquanto o impasse se arrastava. No mínimo, a desconexão entre eles me informou que aqueles caras não estavam exatamente de acordo, mas não me apressei em corrigi-lo. Outra coisa, parecia que esse segundo cara estava falando através de uma toalha ou moletom, como se estivesse mordendo algum tipo de tecido. Ter chegado ao ponto de disfarçar a voz era claramente um sinal de que estava assustado. Parecia nervoso e muito agitado, ansioso em relação ao desfecho daquela situação. Tentei acalmá-lo, ainda com a voz de locutor em eixão para baixo. Eu disse: ninguém vai a lugar nenhum. Ninguém vai se ferir. 1 minuto e meio depois, a agitação pareceu desaparecer. O tom abafado também. Sua voz soou muito mais clara quando ele disse: eu com ou em você, Joy. Quanto mais eu mantinha esse segundo cara ao telefone, mais ficava claro que ele não queria estar naquele lugar. B.O.B. queria sair, e, claro, queria sair sem ser ferido. Ele já estava profundamente envolvido, mas não queria se envolver ainda mais. Não tinha começado o dia pensando em assaltar um banco, mas só passou a enxergar uma saída ao ouvir minha voz calma do outro lado da linha. O 7º maior exército permanente do mundo estava de prontidão do lado de fora, esse o tamanho da MIB em força total, e suas armas estavam apontadas para ele e seu parceiro. Obviamente, B.O.B. estava desesperado para sair por aquelas portas desarmado. Eu não sabia em que lugar do banco B.O.B. estava. Até hoje, não sei se ele conseguiu se afastar do parceiro ou se estava falando comigo à vista de Chris Watts. Só sei que capturei sua atenção total e que ele estava procurando uma maneira de encerrar o impasse, ou pelo menos de encerrar seu papel naquilo. Mais tarde, eu soube que entre um telefonema e o outro Chris Watts estava ocupado escondendo dinheiro no interior das paredes do banco. Também queimou pilhas de notas diante das duas reféns. Parece um comportamento estranho, mas, para um cara como Chris Watts, havia uma certa lógica. Aparentemente, ele pusera na cabeça que podia queimar, digamos, $50 mil. Se constatassem que faltavam $300 mil, os funcionários do banco não pensariam em procurar os outros 250 mil. Era um engodo interessante, não exatamente inteligente, mas interessante. Mostrava uma estranha atenção aos detalhes. Em sua mente, se ele conseguisse escapar daquela armadilha que zera para si mesmo, poderia ficar na surdina durante algum tempo e voltar no futuro para pegar o que esconderá. O dinheiro já não constaria dos registros do banco. O que gostei nesse segundo cara, B.O.B., foi que ele não tentou fazer nenhum jogo comigo ao telefone. Foi correto, então pude responder de maneira igualmente correta. Da mesma maneira que eu tinha uma resposta para tudo que colocava, ele tinha uma resposta para tudo que eu dizia, portanto, estávamos juntos. A experiência me dizia que tudo o que eu tinha a fazer era continuar falando e ele viria. Encontraríamos uma maneira de tirá-lo do banco, com ou sem Chris Watts. Alguém da minha equipe me entregou um bilhete. Pergunte se ele quer sair. Então eu disse: você quer sair primeiro? Fiz uma pausa, permanecendo em silêncio. Eu não sei como faria isso, disse B.O.B. por M. O que impede você de fazer isso agora? Perguntei. Como faço isso? Indagou ele em resposta. Vou lhe dizer. Você me encontra lá fora, na frente do banco, agora. Esse foi um momento de grande avanço para nós, mas ainda tínhamos que tirar B.O.B. dali e encontrar uma maneira de fazê-lo saber que eu estaria esperando por ele do outro lado da porta. Eu lhe dera a minha palavra de que ele se renderia a mim e não seria ferido, e agora tínhamos que fazer isso acontecer. Com muita frequência, essa fase de implementação pode ser a mais difícil. Nossa equipe se desdobrou para organizar um plano eficaz. Comecei a vestir um colete à prova de balas. Examinamos a cena e calculamos que eu poderia me posicionar atrás de um dos caminhões grandes que havíamos estacionado em frente ao banco. Isso me daria alguma cobertura. Em seguida, nós nos deparamos com uma daquelas situações enlouquecedoras em que uma das mãos não sabe o que a outra está fazendo. No início do impasse, uma das equipes ergueu uma barricada diante da porta do banco, uma precaução para evitar que os assaltantes fugissem. Todos nós sabíamos disso, é claro, mas, quando chegou a hora de B.O.B. se entregar e sair pela porta, foi como se nossos cérebros tivessem entrado no modo pausa. Ninguém da equipe das VAT pensou em lembrar a alguém da equipe de negociação esse detalhe significativo. Durante longos instantes B.O.B. não conseguiu sair, e eu senti um enjoo no estômago ao pensar que, qualquer que fosse o progresso que acabáramos de fazer com esse cara, aquilo não daria em nada. Enquanto nos recuperávamos do baque, 2 caras das VAT avançaram para a entrada com escudos e armas em punho para remover os cadeados de barricada da porta, e nesse momento eles ainda não sabiam o que enfrentariam do outro lado. Foi super tenso. Podia haver dezenas de armas apontadas para esses 2 caras das VAT, mas eles não podiam fazer nada a não ser aproximar-se lentamente. Eram sólidos como pedra. Eles destrancaram a porta, recuavam e por N o caminho. Ficou livre. B.O.B. saiu, as mãos para o alto. Eu tinha dado a ele uma série específica de instruções sobre o que fazer e o que esperar ao passar pela porta. Os 2 caras das VAT o revistaram. B.O.B. se virou, olhou e disse: onde está o Chris? Me levem até o Chris. Por
M o trouxeram até mim e pudemos interrogá-lo em nosso posto de comando improvisado. Foi só aí que soubemos que havia apenas outro assaltante dentro do banco, informação que enfureceu o comandante. Mais tarde, entendi por que ele ficou tão zangado e constrangido com essa reviravolta. O tempo todo ele vinha dizendo a mídia que havia muitos assaltantes lá dentro, uma assembleia internacional de bandidos, lembra? Mas, agora que se revelará que o assalto era basicamente uma operação de 2 homens, um dos quais sequer queria participar, parecia que o comandante não tinha compreendido a situação. Porém, como eu disse, ainda não sabíamos da reação do comandante. Tudo o que sabíamos era que, segundo aquelas novas informações, estávamos mais perto do que pensávamos de alcançar o resultado desejado. Foi um desdobramento positivo, algo para comemorar. Com os dados mais recentes, seria muito mais fácil seguir negociando, mas o comandante estava furioso. Ele não gostou de ter sido enganado, então ordenou a um dos caras da unidade de resposta de assistência técnica, TARU, na sigla em inglês, da NIPD, que pusesse uma câmera dentro do banco, um microfone, qualquer coisa. Agora que eu estava atracado com BOD, o comandante me trocou por outro negociador principal ao telefone. O novo negociador jogou da mesma maneira que eu algumas horas antes e falou: "Aqui é Dominic. Agora você vai falar comigo." Dominic Mizinho era um ótimo negociador de reféns, na minha opinião, um dos grandes closers, fechadores, do mundo. Closer é o termo que se usa com frequência para designar o cara que chega para acertar os últimos detalhes e garantir o acordo. Ele não ficava agitado e era bom no que fazia. Prático. Safo. Dominic avançou aos poucos. E então uma coisa incrível aconteceu, algo quase desastroso. Quando estava falando com Dominic, Chris Watts ouviu o som de uma ferramenta elétrica perfurando a parede atrás dele. Era um dos nossos caras da TARU tentando plantar o microfone ali dentro, precisamente no lugar errado, precisamente no momento errado. Chris Watts já estava agitado o bastante depois de seu parceiro se entregar daquela maneira e deixá-lo sozinho sob cerco. Ao escutar nosso cara furando a parede, ele explodiu. Chris Watts respondeu como um pitbull acuado em um canto. Chamou Dominic de mentiroso. Dominic permaneceu imperturbável. Manteve a calma enquanto Watts se enfurecia do outro lado da linha, e sua serenidade acabou levando o cara da fervura para o fogo brando. Em retrospecto, foi uma manobra tola tentar pôr o microfone dentro do banco naquele último estágio, uma manobra nascida da frustração e do pânico. Havíamos conseguido tirar um dos assaltantes, mas agora perdíamos parte do controle. Assustar o único bandido restante, que poderia ser um cara descontrolado, não sabíamos, foi uma má ideia. Quando Dominic começou a trabalhar para acalmar a situação, Chris Watts facilitou as coisas para nós. Ele disse: "E se eu deixar uma refém sair?" Isso veio como que do nada. Dominic não tinha pensado em perguntar, mas Chris Watts ofereceu uma das funcionárias do caixa como se isso não fosse nada demais, e para ele, naquele estágio tardio do impasse, acho que não era mesmo. O assaltante talvez imaginasse que uma jogada conciliatória poderia lhe dar tempo para descobrir uma maneira de escapar. Dominic permaneceu calmo, mas aproveitou a oportunidade. Disse que queria falar com a refém primeiro para ter certeza de que tudo estava bem, então Chris Watts pegou uma das mulheres e a pôs ao telefone. A mulher estava atenta ao que se passava. Sabia que houvera algum tipo de confusão quando Beobi decidiu se entregar, mas, embora estivesse completamente apavorada, teve a presença de espírito de fazer uma pergunta coerente sobre a porta. Eu me lembro de pensar que isso mostrou enorme autoconfiança. Ela estava apavorada, era prisioneira, foi tratada com alguma violência e ainda preservava a sanidade mental. Ela disse: "Você tem certeza de que tem uma chave da porta da frente?" Dominic respondeu: "A porta da frente está aberta." E estava. No M das contas, o que aconteceu foi que uma das mulheres saiu, ilesa, e mais ou menos uma hora depois a outra mulher veio, também ilesa. Estávamos trabalhando para tirar o guarda do banco, mas, pelos relatos das funcionárias, não havia como ter certeza sobre seu estado. Não sabíamos sequer se ele ainda estava vivo. Elas não o viam desde que o assalto fora anunciado naquela manhã. Ele podia ter tido um ataque cardíaco e morrido, não havia como saber. Mas Chris Watts tinha um último truque na manga. Ele manobrou rápido e, inesperadamente, ofereceu-se para sair. Talvez tenha pensado que poderíamos pegar desprevenidos uma última vez. O estranho em sua súbita aparição foi que ele olhava ao redor, examinando a cena, como se ainda pensasse que havia alguma forma de evitar ser pego. Até o momento em que os policiais o algemaram, seus olhos corriam de um lado para outro, procurando alguma oportunidade. As luzes fortes estavam sobre ele, já rendido, mas em algum lugar no fundo de sua mente maquinadora, fugidia. Chris Watts talvez acreditasse que tinha uma chance. Foi um dia longo, mas entrou para a história como um sucesso. Ninguém se feriu. Os bandidos estavam sob custódia. E eu saí da experiência humilhado por quanto ainda havia para aprender, mas, ao mesmo tempo, estimulado e inspirado pelo poder visceral da emoção, do diálogo e da caixa de ferramentas em evolução do FBI. Essa caixa continha táticas psicológicas capazes de influenciar e persuadir praticamente qualquer pessoa, em qualquer situação. Durante as décadas que se seguiram à minha iniciação no mundo das negociações de alto risco, muitas vezes, fiquei impressionado com o quanto condutas aparentemente simples podem ser valiosas. A capacidade de entrar na cabeça e, com o tempo, na pele do interlocutor depende dessas técnicas e da disposição para mudar a abordagem, de acordo com novas evidências. Ao longo do caminho, quando trabalho com executivos e estudantes para desenvolver essas habilidades, sempre tento reforçar a mensagem de que estar certo não é a chave para uma negociação bem-sucedida, o que faz diferença é ter a mentalidade correta.
você está sem som. Agora eu estou com som. Uau, queridos! Avançamos 1h40, essa é a nossa meta, 1h40 por dia, do audiobook. E foi incrível. Essa frase final dele aqui, quero deixar de uma forma reflexiva para a gente. Capacidade de entrar na cabeça e com o tempo na pele do interlocutor depende das técnicas e posições de mudar a abordagem de acordo com novas evidências. Né? É isso aqui, ó. Eu saí dali com a experiência, eu saí da experiência humilhado por quanto havia ainda de aprender, mas ao mesmo tempo estimulado e inspirado pelo poder visceral da emoção do diálogo e das caixas de ferramentas de evolução que ali tinha, né? Então, esses dois lados, né, de entender humilhado, né, humilde, né, tá ligado a essa palavra. Humus, terra, né, tá ligado a isso tudo, né? Então, olhar e falar, caramba, quanto eu tenho que aprender, ser humilde e ser faminto a aprender, né? Humilde, um eterno aprendiz e faminto, né? Para a história. Então, deixa essa reflexão. Perguntas, considerações finais? Como é que nós estamos aí? Uau! Janes, está aí, Paulo, Cristiane, são pessoas novas que chegaram, outros chegaram e já se foram, mas aqui permanecemos. Alguma consideração final? Guida, Ivana, Elaine, Solange, Lúcia Solange, Brasília, tranquilo, Ana Rosa. Gratidão. Vai precisar sair. Tá bom, Ana? Amanhã tem mais. Silêncio é uma prece? Todo mundo reflexivo? Tá Sim, ouvindo? vai lá, Guida. Tô ouvindo. De admirar, assim, em momentos de muita tensão, de muita pressão, como que algumas pessoas conseguem achar e encontrar, né, o equilíbrio. Principalmente, acho que dentro de uma mãe que às vezes está com um filho, né, em uma situação de risco. E às vezes você acha que não vai ter esse controle e chega na hora H, você tem esse controle. É mais um relato que eu estou falando. Porque eu me vi em situações que eu achava que eu não ia ter controle de mim, tive. E não entendia, nossa, porque estava aquela paz dentro de mim, aquele controle. Não, de que eu me conheço, você me conhece, que eu sou hiper acelerada e ansiosa. E teve momentos de eu encontrar esse controle. É interessante isso. Nós conseguimos te entender tudo, mas esse fone aí tá rachando, tá, a voz? Tá dando uma rachada, mas deu para entender, tá? O que você falou. É isso, né? Momentos que a ocasião faz o ladrão, né? Então, tem um momento em que, enfim, é isso. Tem que acontecer o negócio. E aí você dá conta daquilo. Depois desaba, né? Se não há um controle emocional verdadeiro, a hora que passa a situação, desaba, né? Então, hoje nós escutamos sobre isso também, né? O fim mostra muito mais do que o processo. Quando termina o processo, você vê realmente o que é, né? O Pablo trouxe isso hoje, né? Então, termina um relacionamento, seja de sociedade, seja íntimo, né? E você vê a atitude do outro. E é interessante isso, porque todo mundo, né? Obviamente, quando está começando uma relação, quer mostrar só o que é bom. E durante o relacionamento, você só quer alimentar aquilo que é bom. A hora que termina um relacionamento, esse lado malzinho pode aparecer.
Se você não tem um controle emocional, se você não tem um controle instintivo, se você não tem um mínimo de maturidade e evolução, você traz esse lado, né, feroz. É esse lado que você mostra, né? E não significa que seja só isso verdadeiro, mas mostra o outro lado, o inteiro da história, né? E mostra a maturidade que você tem, porque se a gente tem um design e uma inteligência emocional e um controle instintivo, se nós temos uma evolução, você olha para isso e você não coloca isso para fora, você fica com você, você trabalha isso com você, você negocia isso com você. Você vai continuar mostrando o bom, o belo. Você não precisa botar a sua fera para fora, né? Independentemente da situação que foi, do que o outro entrega. O que importa é você, não o outro, né? É isso. Fala, Nilvana. Aí eu quero comentar sobre, que me chamou muita atenção e me colocou muito reflexiva, foi a questão dessas várias vozes que a gente ouve, né? Num caso, eu parei para pensar, analisar, e me lembro que na minha fase adolescente, essas vozes eram mais impulsivas, ela aparecia com mais constância e eram bem mais do que hoje, talvez por não ter sido treinado emocionalmente, enfim. E essa fase de descoberta da adolescência, no entanto, que me levou a fazer um monte de cagada, né? Então, hoje eu vejo, foi muito interessante, porque daí hoje eu me coloco e vejo que essas vozes diminuíram. É como se algumas gavetas realmente fossem fechadas e agora, vamos supor que agora tem 4 vozes no máximo, assim, que ainda assim eu consigo ter o controle sobre elas, vamos dizer assim. Ainda que não sempre, mas na maior parte do tempo eu consigo fazer isso. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente acha que é só a gente. Gente, será que é só eu que fico escutando essas vozes aí? Sabe? Eu me parei um monte de vezes e me perguntei sobre isso, mas é muito massa da forma que é colocado aqui. Tá muito top mesmo esse livro. Eu não tinha lido esse livro, tinha feito essa leitura e, cara, tá incrível. Às vezes essas vozes foram alinhadas, elas estavam desalinhadas e conflituosas, né? E acabam alinhando, né? E fica mais suave enfim, mais fluido, né? Esse lugar. Mas elas estão sempre aí, né? E eu vou trazer algo a mais para vocês, que eu acho que é muito poderoso observar isso que eu vou falar. Esse é o lugar onde o diabo usa. É esse lugar, entende? Que a força diabólica usa. Pegar suas vozes internas. E aí parece que é você falando. Cara, é muito doido isso, entende? E são vozes que te atormentam, porque você não está blindado. Se você está blindado nesse eu observador, se observando, sabendo quem você é, você sabe as interferências que estão vindo que não tem nada a ver com você. Os entes que moram dentro da gente, que eu falei lá no começo, sabe? Tá esperto e à espreita, sabe? Bem à espreita, esperto. Porque tem que ser mais esperto que o diabo, entendeu? O filme, né? O livro. Quer trazer alguma coisa, Guida? Recebi uma ligação aqui. Não, Guida? Não. Tá bom. Só liberar o fone, se você quiser falar. Não tem o som. Não tem som? O seu fone de ouvido não tem som, é isso? Não tem microfone, não tem o fone. Ah, tá dando problema, tá bom. Ok. Elaine, quer trazer algo? Alguém quer trazer mais alguma coisa? Ou a gente... Tá bom, queridos. Então, o silêncio é uma prece. A gente se encontra amanhã de novo, que tenhamos uma profunda reflexão durante o dia de hoje, né, sobre isso que se apresenta a nós. Raquel, quer falar algo, Raquel? Sim, bom dia. Bom dia. Aqui já é um pouco mais de meio-dia. Marcelo, essa questão das vozes,
Eu queria saber se você tem alguma dica, alguma instrução para ajudar os adolescentes. Eu tenho 3 filhas adolescentes e a do meio, ela tem um problema sério com essas vozes. E essas vozes perturbam tanto ela que ela não consegue se concentrar na matéria escolar. E aqui a escola é um pouquinho mais complicada aqui no Brasil. E eu estou tendo assim, dificuldade de ajudar ela com essas vozes. Tá bem. Então, a primeira coisa que eu vou te falar é que se você for num psiquiatra, num psicólogo tradicional, vão querer dar remédio para acalmar essas vozes. É a primeira coisa. É verdade, por isso não me veio ainda. E não precisa, assim, né? Claro que se isso estiver muito grave, né, sem controle, bom, aí é uma outra questão, mas não precisa. Eu acho que a primeira coisa é dar vida a essas vozes, é dar escuta, entende? É o que a gente acabou de ler no livro. Você escutar, você deixar falar. O que essas vozes estão falando? Deixar falar. E deixar claro, né, que você também tem isso, que não é só ela. Ela entender que não é só ela. Que você tem, eu tenho, todo mundo tem. O pai tem, o Papa Francisco tem, entendeu? Todo mundo tem. Essas vozes. E dá, você entende? E dá ouvido, dá vida a essas vozes. De repente, colocar até nome, entende? Nome e sobrenome nesse lugar, dessas vozes. Quem é essa voz? Quem que é outra? Quem que é outra? O que está falando? Vamos escutar essa voz, entende? Traz isso em forma de desenho, né? Se é uma criança mais nova, de pintura, mas é dar voz e se colocar nesse lugar também, né? Dizer, olha, eu tenho essa voz aqui, tenho essa voz, qual que é a sua voz? E deixar essas vozes virem, entendeu? Sair mesmo, Sim. deixar conhecer. O desconhecido que causa temor. Quando se torna conhecido, está desvelado, aí já era, entendeu? É desvelar esse lugar, entende? Sim. Tirar a estranheza desse lugar, tá? Tá bem, obrigada. Eu te agradeço, Raquel. Muito bom. Então, queridos, a gente se vê amanhã, esse mesmo bate-local, mesmo bate-horário, esse mesmo bate-livro. Tá bom? Fiquem bem, que vocês sintam a bênção que já é o dia. Vocês estão no meu coração, eu reconheço o Deus vivo que habita em vocês, dentro de mim mesmo, tá bom? Um beijo, queridos. Até amanhã. Valeu!